para salvar a empregada que foi sequestrada. Fui violado pelos sequestradores a noite toda. Depois, ela disse que eu era sujo demais para ela, e se apaixonou pelo secretário de 18 anos que se parecia comigo. E até me abandonou durante um sequestro planejado pelo secretário. Ela é pura. Diferente de você. Na verdade, eu tenho um problema sério com limpeza. A voz do sistema soou naquele momento. Missão concluída. Deseja sair deste mundo? Eu respondi pessoalmente. Sim. Naquela noite, Sophia esperava em casa que eu fosse me desculpar com ela. Quando ela percebeu que me perdeu, já era tarde demais. No 10º aniversário de casamento com Sophia, minha missão de conquista chegou ao prazo final. Hóspede, seu prazo neste mundo tem mais 30 dias. Se precisar estender o período de estadia, precisa arcar com o risco de ser eliminado. Ao ouvir essa notícia, eu estava como um cachorro, segurando as rosas que preparei para Sophia, humilhado, deitado debaixo do sofá, observando aquela que deveria passar comigo o aniversário de casamento, Sophia, abraçando e beijando sua assistente pessoal Helena. Eu olhava para os dois ambíguos como se me torturasse. Meu olhar se chocou com o olhar lateral de Helena, pelo canto agressivo de seus lábios. Vi claramente a maldade evidente. Uma onda de humilhação por ser manipulado subiu em mim. Foi então que percebi. Fui enganado por eles dois. Hoje era originalmente meu e de Sophia. Aniversário de casamento. Sophia disse que precisava acompanhar um cliente. Me convenceu a ficar em casa. E a razão pela qual apareci tão abruptamente aqui foi apenas por causa do convite de Helena. Naquele momento, Helena do outro lado da linha tinha uma voz suave, seduzindo em voz baixa. A diretora Sophia preparou uma surpresa para você hoje. Vou te enviar o endereço daqui a pouco. Eu cuido disso amanhã. Acreditei nas mentiras dela sem qualquer desconfiança. Depois, também acreditei em Helena, na ideia absurda de me esconder debaixo do sofá. Em seguida, fiquei preso numa situação tão humilhante. Helena é muito astuta. Neste ponto, ela já se tornou a vencedora absoluta. Só me restava um nó na garganta, sem conseguir subir ou descer. Se eu saísse agora para desmascarar Sophia, se Sophia me escolhesse na frente de todos, será que eu ainda poderia sair com alguma dignidade? Eu hesitava, mas acreditava firmemente. Os movimentos íntimos do casal à minha frente cessaram. Quando se separaram, um fio fino de saliva se esticou entre seus lábios, fazendo meus olhos arderem. Helena, envergonhada, enterrou o rosto no peito de Sophia, mas seus olhos me desafiavam com provocação. Ela falou com segundas intenções. Presidente Sophia, meu primeiro beijo está com você. E o de Caio também está. Ela sabe exatamente como cutucar minha ferida. Sophia hesitou ao ouvir isso, e seu olhar para ela ficou ainda mais suave. Meu marido não é tão puro quanto você. Foi depois de ouvir essa frase que perdi completamente a coragem de questionar. Então, no coração de Sophia, eu nunca serei suficientemente limpo. Fechei os olhos em desespero. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, e logo se tornaram geladas. Aos 18 anos, vim a este mundo para redimir Sophia. Fui abusado pelos sequestradores. Sou um garoto que foi violado pelos bandidos. E Sophia tem nojo de sujeira. Abro os olhos, e o casal ainda se abraça. Fecho os olhos, e o silêncio de Sophia aos 18 anos, atravessando a torrente do tempo, chega aos meus ouvidos. Ian, eu sinto sua dor. Não é compaixão. Ian, tudo vai passar. Deixa-me proteger-te, por favor. Eu, Sophia, nunca abandonarei Caio. Agora, ao vê-lo beijar Helena, já não consigo distinguir se ainda há alguma sinceridade nisto. Hospedeiro, missão concluída. Precisa de prolongar o período de estadia. O impulso do sistema arrancou-me das lembranças. Inúmeras vezes antes, quando o sistema propunha levar-me para longe dele, sempre arranjava formas de adiar. Sistema, agora não é uma boa altura. Sistema, posso trocar pelo resto da minha vida. Quero ficar mais um tempo. Sistema, se o deixar, não conseguirei sobreviver. Mas desta vez, descobri, perplexo, esta cena era ainda mais desesperadora do que deixá-lo para sempre. A sua traição está bem diante dos meus olhos. Que razão tenho para ficar? Ainda faltam 30 dias. Nestes 30 dias, quero viver com dignidade. Mas Helena não quer me deixar em paz. Ele sorri na minha direção, sem esconder a malícia no olhar. Apenas um olhar fez com que uma inquietação sem motivo surgisse no meu coração. Dentro do salão privado, as amigas de Sophia, copo após copo, forçavam Helena a beber.
O licor translúcido suspenso diante de Helena foi rapidamente bloqueado por Sofia. Helena ergueu o copo vazio que Sofia tinha bebido e balançou-o na minha direção. O Caio ama tanto Sofia. Não estará escondido em algum canto do salão a vigiar-te? Se for descoberto, estou ferrado. Poucas palavras. Definir meu propósito após aparecer como vigilância. Ao ouvir essa brincadeira dele, todos ficaram interessados de repente. Com gosto de ver confusão, fingindo revirar o camarote de alto a baixo. Caio, sai logo para acertar as contas com a van. É isso. Deixa Caio cuidar dessa vadia. Eu ouvi os passos confusos no camarote. Com o corpo todo tenso, sem ousar respirar. Teimosamente, olhei para Sofia, rezando para que ele impedisse os outros de ridicularizarem seu marido. Mas minha esposa olhava com carinho para outro homem. Como no dia do juramento de casamento. Fazendo uma promessa solene a Helena. Se ele ousar vir atrás, eu me divorcio e caso com você. Eu estava debaixo do sofá. Ao ouvir isso, senti apenas um rasgo no peito. O vento frio entrando. Nunca imaginei, depois de 10 anos de cumplicidade, que ele me via como tão desprezível. Como se tivesse recebido a permissão de Sofia. Helena ficou ainda mais arrogante. Ele foi arrastado para fora dos braços de Sofia. Um olhar venenoso ultrapassou o sofá. Encontrou-se de forma nítida com o meu olhar. Será que Caio está debaixo do sofá? Ele fingiu inocência. Entrou com passos leves, decidido a me humilhar. O aroma de chá branco, exclusivo de Helena, aproximou-se. Debaixo do sofá, meu coração batia cada vez mais forte, olhando para aqueles sapatos que invadiam meu campo de visão. De repente, meu rosto empalideceu. Eu rezava desesperadamente e com angústia. Com o canto do olho, vi Sofia, tão calmo e indiferente. Num instante, a luz do dia clareou tudo. O celular vibrou levemente. Era uma mensagem de Sofia. Estou numa reunião de negócios. Volto mais tarde para casa. Aqueles sapatos ainda se aproximavam. Cada passo pisava no meu peito. Eu, como um condenado esperando a execução, esperava que Helena aparecesse diante de mim com seu sorriso arrogante. Quando ele me arrastou debaixo do sofá sem dar explicações, colocou em mim um rótulo de infiltrado que nunca poderia ser limpo. Tornei-me a piada completa. Mas depois de muito tempo, só ouvi uma comoção lá fora. Um olhar ardente caiu sobre a minha cabeça. Levantei um pouco a cabeça. E de repente me deparei com um par de olhos profundos e perigosos. Quem chegou? Foi Helena. Mas era Vitor, o arqui-inimigo de Sofia. Antigamente, para apoiar Sofia, eu não poupei problemas para Vitor. Agora, ao vê-lo, senti um desespero de que tudo estava consumado. Meu coração disparou. Olhos nos olhos. Vitor mostrou uma ligeira surpresa no olhar. E logo um sorriso provocante surgiu no canto dos lábios, desaparecendo da minha vista. O que há aqui? Não pode ser mesmo Caio. Helena fingiu brincar. Elevou muito o tom de voz, alto o suficiente para ser ouvido claramente em todo o salão. Ele sabia que Vitor era o arqui-inimigo de Sofia, e estava ansioso para ouvir da boca dele a resposta que queria, para fazer aquela mulher se dar mal. Apertei o lábio inferior com força, mordendo-o, esperando sem esperança o julgamento final. No instante seguinte, Vitor bloqueou Helena. O olhar que ia para debaixo do sofá. Ele disse casualmente: um gatinho selvagem. Não há nada de interessante. Cuidado para não se arranhar. O tom brincalhão chegou aos meus ouvidos. Fez um lampejo de surpresa passar no meu coração. Ele realmente preservou um pouco da minha dignidade. Mas minha esposa estava sentada na diagonal, balançando o copo despreocupadamente. Helena ouviu as palavras de Vitor. Percebeu que seu plano iria fracassar. Quase não conseguia manter o sorriso falso no rosto. Só pôde olhar para Vitor. E disse quase rangendo os dentes: um gato selvagem sem noção. Arraste-o para fora e mate-o. Pronto. Ele forçou um sorriso. Tentou afastar Vitor, mas foi firmemente impedido. Vitor apertou com força o queixo de Helena. Depois de anos no mundo dos negócios, ele percebeu instantaneamente, nos olhos nervosos de Helena, as intenções ocultas dele. Com um olhar rápido para baixo do sofá, ele ergueu o canto da boca com sarcasmo. Uma coisa tão insignificante. Não chega nem aos pés do seu marido. Ao dizer isso, virou a cabeça e fixou o olhar diretamente em Sofia, que estava sentada à mesa, impassível. Era uma acusação. Não se sabia se era uma provocação direcionada a Sofia, ou uma compaixão pelo outro homem.
Ele está me acusando em meu lugar. Um calafrio profundo atravessou meu coração. Meu olhar acompanhou a acusação de Vitor. E se voltou para minha esposa. Na minha visão, Sofia abraçava Helena calmamente. Ela soltou um riso frio. Então devo ficar presa a ele para sempre? Cada palavra que ela dizia se transformava em uma flecha cravada em meu peito. Uma dor que dilacerava. Pensei que talvez devesse ter avançado para confrontá-la. Confrontá-la sobre por que disse aquilo. Por que mudou de coração? E por que me abandonou? Mil emoções borbulhavam dentro de mim. No final, apenas limpei silenciosamente as lágrimas ao lado do meu rosto. Desde o dia em que ficamos juntos, eu fiz um juramento. Mesmo que Sofia me traísse, eu fingiria não saber. Eu precisei tanto de amor. E Sofia, na longa jornada dos anos, foi a única pessoa que me deu amor. Olhei para os olhos de Sofia, que não mostravam nenhuma ondulação. Por um instante, fiquei distante. Meus pensamentos voaram para um passado distante. Eu era o segundo filho, sem amor, numa família pobre. Um menino destinado a alimentar meu irmão mais velho e o mais novo com minha própria carne e sangue. No nosso círculo, chamam-me de pobre coitado. No primeiro dia de aula, quase toda a turma, em silêncio conivente, ignorou-me. Ninguém me disse o que fazer. Ninguém me disse como não ofender os outros. O vento de outono soprou. Eu, sozinho, fiquei parado à porta da sala de aula, extremamente humilhado. Mas Sofia era diferente. Ela, com o seu rosto terrivelmente bonito, acenou para mim. Vem. Alguém como eu, que não tenho nada além do caminho à frente, precisa de um bom colega de carteira. Ela ergueu as sobrancelhas para mim sem qualquer reserva. O ardor nos seus olhos queimou até ao fundo do meu coração. Naquela altura, eu já sabia que a diferença entre mim e ti é um abismo que, mesmo com toda a minha força, nunca conseguiria atravessar. Mas naquela altura, enganei-me a pensar que se apenas aguentasse, esperasse até entrar na universidade, poderia preencher esse abismo. Por isso, em relação a Sofia, não ouso, nem consigo recordar, se nem nos meus pais posso confiar. Não quero apostar o meu futuro, tornar-me um brinquedo de uma filha mimada e obstinada. Lembro-me que naquele dia estava muito calor. Fiquei em casa à espera o dia inteiro. De coração cheio de alegria, esperava que a minha mãe fosse à vila buscar para mim a carta de admissão. Esperava por aquele bilhete de entrada, que me levaria para uma vida nova. No final, ao anoitecer, o que recebi foi um contrato de casamento. 50.000 yuans. Comprou todas as possibilidades infinitas do meu futuro. A minha mãe, como se olhasse para uma obra extremamente satisfatória, examinou-me longamente e, friamente, disse: "Este é o teu destino." Incrédulo, olhei para aquela mãe que partilhava o meu sangue. Um certo canto dentro de mim desabou. E depois morreu. Depois da discussão, fui trancado pelos meus pais sem chance de explicação. No momento mais desesperador, peguei o canivete sobre a mesa. Pressionei a lâmina afiada contra o pulso. Pensei com tristeza. O coração morreu. Todo o sofrimento poderia acabar. A artéria pulsava sob a lâmina, batida após batida. E eu pressionava centímetro por centímetro. No instante em que a lâmina estava prestes a cortar o pulso, Sofia chutou a porta e invadiu. Ele abriu a porta. Viu-me tão desgrenhado. Imediatamente seus olhos se encheram de lágrimas. Minha família ouviu o barulho e veio. Aglomeraram-se para detê-lo. Sofia, do bolso interno, tirou um maço de notas. Com expressão fria, jogou no colo dos meus pais. Isso é suficiente? É dinheiro suficiente para venderem o filho? Eu tenho muito dinheiro. Digam apenas o valor. Caio é bom. Vocês não o querem. O que eu queria? A voz dele estava muito, muito suave. Os olhos que me olhavam estavam cheios de ternura. Mas eu ouvi claramente cada palavra que ele disse. Ele disse que me queria. Foi naquele momento que vi o seu coração sincero e brilhante. Eu quis acreditar. Ele era a pessoa em quem eu confiaria mais do que nos meus próprios pais. Alguém assim. Como pôde mudar de coração? Como pôde fazer com que eu mesmo me tornasse uma piada tão grande? Quando saí do camarote, meus braços e pernas já estavam tão dormentes que não me obedeciam. Assim que saí pela porta, caí pesadamente no chão. Rolei escada abaixo. A dor chegou. O sangue se espalhou por baixo de mim. Incontrolavelmente, toquei no sangue debaixo de mim. Murmurando, com as mãos trêmulas, chamei uma ambulância para mim. Até desligar o telefone. Uma dor lancinante atravessa meu corpo. Estou com tanta dor, tanto medo. Disquei para Sofia uma vez após outra. Do outro lado da linha, ela desligou repetidamente. No meu coração,
Pela primeira vez, senti ódio. Quando Sofia voltou, eu estava encolhido, abraçando os joelhos no canto do sofá. A porta abriu e fechou, trazendo frio para dentro de casa. Caio. Cheguei tarde. Ele sabia que tinha chegado tarde. Minha resposta para ele foi muito, muito baixa. O 10º aniversário já passou. Por que você não conseguiu voltar a tempo para ficar comigo? Eu o observei em silêncio, buscando, centímetro por centímetro, no fundo dos seus olhos, tentando encontrar alguma falha. Mas não havia nada. Enquanto nos encarávamos, Sofia viu meus olhos vermelhos. Suas sobrancelhas se franziram. Caio. Você chorou. Como antes. A preocupação em seu tom não diminuía em nada. Pisquei os olhos. A princípio, quis conter as lágrimas. Mas meus olhos ficaram ainda mais cheios. Não é nada. No entanto, como se sentisse culpa. Ele nunca ousava levantar a cabeça para me encarar. Respirei fundo. Aos poucos, reprimindo a dor no peito. Com a voz embargada, falei. O cliente de hoje foi muito difícil? Está cansado? Por que não atendeu meu telefone? A mão de Sofia passava repetidamente sobre meu ferimento. Seus movimentos eram apressados. Depois de um longo tempo, ele apenas assentiu e respondeu baixinho. Difícil de lidar. Depois de dizer, como se temesse que eu não acreditasse, ele acrescentou, apressado. Aquela pessoa me prendeu por um bom tempo falando sobre detalhes da cooperação. Bem irritante. Mentindo. Ele está mentindo de novo. Sofia ainda queria dizer algo. Mas de repente o toque do telefone interrompeu as palavras que ele ia dizer. Na tela, os 2 caracteres Helena piscavam, brilhando tanto que meus olhos doíam. Sofia viu que era Helena e desligou rapidamente. Em seguida, ignorando toda a minha dor, respondeu às mensagens por conta própria. Antes, eu havia decidido em segredo fingir que não sabia, manter as aparências e viver bem estes últimos dias. Agora, de repente, isso não valia mais. Eu observei calmamente quem estava concentrado em responder às mensagens. Sofia. Perguntei-lhe baixinho. Sofia, você está me traindo? Antes eu disse. Podemos nos separar. Podemos mudar de coração. Mas o único pedido era que houvesse honestidade. Ao longo do caminho, fomos os mais íntimos um do outro. Como podemos enganar um ao outro? Ao ouvir isso, Sofia fez uma pausa em seus movimentos. Seu olhar para mim era um tanto frio. É normal ter casos lá fora. O dono desta casa sempre será você. Isso não é suficiente? Não importa se eu tenho homens ou não lá fora. Isso não afetará sua posição. Ele falava com tanta convicção. Claramente era um sofisma. Essa expressão no rosto parecia estar fazendo votos eternos. O rosto hipócrita da pessoa à minha frente gradualmente se sobrepôs ao da jovem ardente de 10 anos atrás. Naquela época, eu claramente ouvi. Caio, eu vou te amar para sempre. Se eu, Sofia, tiver outro homem no coração, que um raio me parta. Então, nós também nos rebaixamos a esposas. O status de fingir ser comum lá fora é algo normal. Eu achava que éramos diferentes. As promessas que saíam da minha boca eram generosas. Sofia ainda está ali, jurando solenemente me prometer status. Mas eu olho para aquele rosto familiar, e de repente sinto que não tem mais graça. Vamos nos acalmar um pouco. Digo isso com indiferença. E entro no quarto para descansar, por minha própria conta. O som da porta que Sofia fechou soa ao mesmo tempo em que cruzo a soleira do quarto. Talvez seja porque as emoções de hoje estavam muito intensas. Talvez seja porque não estou acostumado com o espaço vazio ao lado. Enfim, fiquei acordado a noite toda. Meu coração ficou cada vez mais inquieto. Quando o dia clareou, como se tivesse um pressentimento, abro meu celular e vejo o post do Moments de Helena. Uma longa conversa a noite toda. Ele disse que só eu entendo. A imagem mostra as mãos de 2 segurando taças, de frente para a margem do rio. A mão direita, há algumas horas atrás, ainda acariciando Yuki em minha mão. Nos momentos de calma de cada um, eu me revirava sem conseguir dormir. Ele foi procurar Helena. Olhando para aquela mão no feed de amigos, uma dor aguda passou pelo meu coração. Eu ri sem graça. Eu percebi. Nada pode voltar ao que era antes. Já que é assim, então nada mais importa. Eu inclinei a cabeça para trás com força, forçando as lágrimas de volta para os olhos, falando para o vazio. Eu desisto de ficar neste mundo.
Sofia só voltou para casa na manhã seguinte. Ela veio até mim, falando com a voz rouca. Comprei um relógio para você. Está satisfeito agora? Não dificulte as coisas para Helena. Olhei para aquele rosto familiar, olhando para a cala em sua mão. De repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela disse uma vez que a flor de copo de leite simboliza pureza e um futuro sagrado. Não importa o que aconteça, eu sempre serei puro em seu coração. O amor dela por mim será sempre devoto. Eu a observava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Caminhamos por tanto tempo juntos, para chegar até aqui. Como teve coragem de segurar a mão de outra pessoa? Não consigo entender. Sofia estendeu a mão para enxugar as lágrimas do meu rosto. Antes mesmo de tocar, aquela mão, de repente, pareceu fora de controle e caiu no vazio. Um lustre de cristal despencou do teto, produzindo um enorme estrondo. Tudo ao redor começou a tremer violentamente. Percebi, em pânico, que era um terremoto. Um pedaço de parede caiu em minha direção. Naquele instante, uma dor violenta me envolveu, fazendo-me perder toda a capacidade de pensar. Quando recuperei a consciência, eu já estava, seguramente, protegido sob o corpo de Sofia. Ela me abrigava com seu corpo, isolando-me de todo o perigo. Os pedaços de pedra que caíam, os tijolos das paredes, sem piedade, atingiram os ombros e as costas de Sofia. Um som surdo, acompanhado de um gemido abafado de Sofia. De repente, uma luz muito ausente perfurou meus olhos através das pálpebras, causando dor. O grito desesperado de Sofia ecoou em meus ouvidos. Não se preocupem comigo. Salvem o meu Caio. Meu tipo sanguíneo é compatível com o dela. Tirem meu sangue para salvá-la. Não importa o custo. Por favor, façam com que ela viva. Ela usou todas as suas forças para me puxar do chão. Suas mãos tremiam sem parar. Naquele breve momento, senti uma certa confusão. Como se ainda estivéssemos nos amando aos 18 anos. Quando fui entregue aos socorristas, ouvi as pessoas ao redor falando com total admiração. O marido dela a ama muito. Meu Deus! Ele a protegeu com a própria vida. Acredito no amor novamente. Ela me ama? Estou deitado na maca. Ondas de dor se sucedem no meu peito. Uma pessoa, quando se arrisca a vida por compaixão por alguém, ainda cabe uma terceira pessoa no coração. Isso pode ser chamado de amor? Penso que, como fomos marido e mulher, ao menos deveria passar estes 30 dias em paz. E a partir de então, nunca mais nos veremos até a morte. Do começo ao fim. Tudo o que pedi foi dignidade. Mas nunca imaginei que apenas dignidade seria mais difícil que escalar o céu. No tempo restante, não quero me envolver muito com ela. O tijolo que golpeou minha cintura feriu minha bexiga. Não há risco de vida para a bexiga. Mas durante este período, não consigo evitar vazamento de urina da boca do médico. Quando soube dessa notícia, uma onda de calor incontrolável jorrou por baixo de mim. Imediatamente, um odor indescritível se espalhou pelo ar. Estou preso na praia sul, sem lugar para fugir. Mantenho a cabeça baixa o tempo todo, evitando o olhar de Sofia, que está ao meu lado. Vá embora. Aqui está sujo. Basta chamar um enfermeiro. Sei que ela tem nojo. Ainda mais, não quero que ela veja a cena constrangedora da minha incontinência urinária. Mas Sofia não me deu atenção. Ela olhou para a bolsa de urina abaixo de mim. Franziu levemente a testa. Em seguida, arrumou para mim os lençóis molhados debaixo de mim. O médico chamou Sofia de lado. Deu instruções sobre os cuidados. Foi uma grande confusão, que durou muito tempo. Ao meu lado, a tela do telefone dela acendeu várias vezes. O nome mostrado era Helena. Pensei, já que chegamos a este ponto, não preciso dificultar a vida desse casal infeliz, sendo vilão. Estou farto. Aponto para o celular na mesa e chamo Sofia. O telefone já tocou várias vezes. Se é urgente, trata primeiro disso. Mesmo com o coração tão agitado. Por fora continuo sem tristeza nem alegria. Não se nota nenhuma emoção. Sofia ouve-me chamá-lo. Aproveita para pegar no celular e escrever algumas palavras. E guarda-o no bolso, com uma expressão de total indiferença. Chamada irrelevante. Não é nada. O que ele quer dizer é: a chamada de Helena comparada a mim é apenas irrelevante. Quase pensei que a traição de Sofia que presenciei antes não passava de uma fantasia minha por falta de segurança. Ainda nos amamos. Ainda caminhamos para o mesmo fim. Até abrir o Moments e ver a publicação de Helena. Internado, Caio, melhoras rápidas. A primeira imagem é a minha foto deitado num lençol cheio de manchas de urina. A segunda imagem
É a conversa de Sofia, de minutos antes. Com Helena. Ele ficou incontinente por causa da pancada. É bastante complicado. Tens de cuidar de ti. De repente, uma raiva incontrolável explode no meu peito. Cada juramento que ele fez no passado torna-se uma lâmina a trespassar o coração. Uma dor de 1000 facadas. A minha humilhação. É assim que ele a vende a Helena, tornando-se o ponto de partida para ele se preocupar com os outros. E até por Helena. Exposta em público para ser humilhada. No fim da desilusão, só resta o silêncio mútuo. Inspiro fundo o ar frio. Esforço-me para conter a dor no peito. Depois pego na publicação do Moments. E estendo tela à frente de Sofia. Deixo ver o Moments. Peça desculpas. Eu usei quase todas as minhas forças para conter as emoções, para não desmoronar completamente diante dele. Mas Sofia, depois de ver aquela postagem, apenas mudou ligeiramente a expressão facial, sem nenhum vestígio de culpa ou arrependimento no tom de voz. Caio, ele só estava preocupado com você. O que você está dizendo? Você já não tem o suficiente? Por que não o deixe em paz? Ele está me interrogando. Por que não deixo Helena em paz? Afinal, quem não está deixando quem em paz? Olhei para o rosto desfigurado de Sofia. E, de repente, quis muito uma explicação. Sofia, peça a ele para sair da empresa. Deixamos isso para lá. Eu falei palavra por palavra, com uma voz muito, muito suave. Eu até perdi meu filho. Como punição, Sofia também deveria perder algo. Mas a resposta que recebi foi, impossível. Caio, você não sabe o quão importante Helena é para a empresa. Observei a expressão apavorada de Sofia, como quem pisou no próprio rabo. E, de tanta raiva, ri. Um jovem rapaz que nunca foi para a universidade. Há muitos por aí. Quão importante ele pode ser? A contribuição de Helena para a empresa pode ser maior do que a minha, Caio? Quando me formei na Top University, tornei-me sua esposa auxiliar desfigurada. Parcerias da empresa, gestão financeira, até mesmo a revisão de contratos. Tudo passava pelas minhas mãos. Já propus trabalhar na empresa, mas fui recusado por Sofia por não ter mestrado. Mas ele fez uma exceção e contratou Helena, uma pessoa que nem sequer frequentou a universidade, para a empresa, e ainda fez exceção para mantê-lo ao seu lado. De repente, perdi a vontade de me importar, olhando para seus olhos cada vez mais frios. Eu ri, e ri até chorar. Sofia, se um dia eu desaparecer, você se lembrará disso hoje. Vai se arrepender? A dor no meu peito me tortura a ponto de enlouquecer. Sofia apenas desviou o olhar. Não disse nada. Felizmente, eu já não me importo tanto com a resposta. Durante os 25 dias de internação, Sofia e eu continuamos a nos tratar com frieza e cortesia. Só eu sei que isso é apenas porque não quero me incomodar. Depois de mais de 10 anos nos conhecendo, nós dois já nos tornamos parte um do outro. Se fosse para nos separar, seria como arrancar os ossos e a carne. Muito trabalhoso, muito doloroso, muito desnecessário. Mas a confusão entre nós três acabou chegando aos ouvidos dos meus sogros. Ao sair do hospital e voltar para casa, assim que entrei, vi os dois idosos com o rosto cheio de culpa. Na época em que Sofia quis se casar comigo, por causa da minha família e da minha história, eles se opuseram firmemente, chegando até ao ponto de ameaçar morrer. Mas eles são comerciantes. Não rejeitariam um genro que age de forma inteligente, que se dedica aos negócios da família Souza. Os dois idosos não me culparam por nada ao me ver. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Apenas prometeram que certamente repreenderiam Sofia. Naquela noite choveu muito. Eu estava em pé na janela do quarto. Testemunhei a discussão da família deles. Em voz alta, mandaram Sofia se ajoelhar na frente da vila, obrigando-a a romper com Helena, obrigando-a a se desculpar comigo. Assim como na época em que ela estava decidida a se casar comigo. Sofia rangeu os dentes e resistiu. Eu olhei para minha esposa. Por outro homem. Ficou tomando chuva a noite inteira. Na manhã seguinte, eu entreguei o acordo de divórcio para Sofia, que estava ajoelhado, com a voz muito, muito baixa. Sofia, nós divorciamos. Te liberto. Sofia é terrível. Ele não é um amante à altura. A tal ponto que não quero ficar nem pelos 3 dias restantes. Sofia, depois de ouvir minhas palavras, ficou como um gato que pisou no próprio rabo. Levantou-se de dor. Impossível. De que ciúmes você está falando? O que está havendo, afinal? Eu já falei. Fingir por conveniência é normal. Divórcio, impossível. Você só pode ser meu homem nesta vida. Não vou te deixar ir.
Ele se apaixonou por outra pessoa, mas não quer me soltar. Olhei para a expressão séria de Sofia, e não pude deixar de esboçar um sorriso frio. De repente, fiquei um pouco irritado com a inutilidade de Helena. Se ela tivesse realmente talento, e se concentrasse apenas no coração de Sofia, já deveria ter forçado ele a se divorciar, a entrar em casa mais rápido. Meu pensamento chegou até aqui, e, de repente, me veio uma ideia. Para me livrar de Sofia, não falei mais nada. Depois de esperar 3 dias por notícias de Helena, enviei uma mensagem por iniciativa própria. Ele não quer assinar. Vamos conversar. A foto anexada era o acordo de divórcio que eu havia preparado. No último dia, quero partir limpo, sem sequer manter a relação conjugal no papel. Cheguei ao café combinado. O olhar de Helena, ao ver o acordo de divórcio em minha mão, de repente me deu um tapa no rosto. Você está arrastando e não quer se divorciar. Vem se exibir na minha frente? Tem graça. Provavelmente por estar tão machucado ultimamente. Aquele tapa no meu rosto só me deixou entorpecido. Não liguei para Helena. Apenas olhei perdido para o vazio. Então, é assim que Sofia se refere a Helena. Em seguida, perdi a consciência e desmaiei. Quando acordei novamente, fui jogado na cama por 2 pessoas. E Helena, como um galo vitorioso, com a droga em evidência, ficou diante de mim me provocando. Um homem sujo como você. Como pode ser digno de Sofia? Vou fazer você saber quem sua esposa realmente ama. Ao dizer isso, seu olhar me fixou como uma cobra mirando sua presa. Bateu palmas lentamente. Os 2 homens ao lado vieram imediatamente. A palma áspera do homem tocou minha pele, causando uma onda nauseante de dor. Helena já sabia, pela boca de Sofia, do meu ponto fraco. Num instante, minha memória foi levada de volta aos meus 18 anos, ao desespero de ter sido maculado pelos sequestradores. Não, me deixe em paz. Por favor, me deixe em paz. Gritei por socorro com toda a minha força. A dor intensa arrancou minha sanidade do corpo. Eu só sabia evitar em vão a aproximação dos homens. Chorei até minha garganta ficar rouca. Helena! Helena! A voz de Sofia chamou do lado de fora da porta. O homem à minha frente correu para fora, como se eu tivesse encontrado meu pilar de repente. Com o último fôlego de força, respondi com a voz rouca. Estou aqui. Sofia! Estou aqui. Quero reclamar com minha esposa. Dizer que seu amante me maltratou. Dizer o quanto estou injustiçado. A porta abriu. Sofia olhou para a cama. E por um instante nossos olhares se cruzaram. Fiz bico, me sentindo extremamente injustiçado. Mas as lágrimas ainda pendiam em meus olhos. Helena, com as roupas amassadas não se sabe quando. Ela se jogou nos braços de Sofia antes de mim. Depois, olhou para mim por cima do ombro, com um sorriso provocador. E Sofia escolheu desviar o meu olhar. Abraçou forte Helena em seus braços. Fiquei um pouco perplexo. Foi então que percebi. Quando Sofia acabou de chegar, ela chamou o nome de Helena. As lágrimas se acumularam nos meus olhos. E nem caíam. Nem deixavam de cair. Meu peito doía. Meus pensamentos voaram para os meus distantes 18 anos. Naquele ano, aos 18, Sofia me libertou das mãos dos meus pais. E eu também despertei naquele momento. E descobri pelo sistema que minha missão era redimi-la. Logo em seguida, fui arrastado por Sofia. E fui sequestrado junto com ela pelos bandidos. E agora? Era para eu passar a noite com o sequestrador. Naquela época, Sofia jurou solenemente que seria boa para mim para sempre. Agora, deitado na cama, olhando para os 2 que se abraçam diante de mim, quase enlouqueço. Por quê? Sofia, me diga por quê. Por que você também tem que me abandonar diante disso? Ele sabia muito bem o quão mortal essa cena é para mim. Mas ao meu ouvido, só a voz racional e fria de Sofia. Essas coisas. Você já não está acostumado? Ele está limpo. Quem vê não consegue evitar sentir dó. Você sabe. Eu tenho nojo. Ele tem nojo. Mas não foi hoje que ele soube do meu passado. Fiquei tão furioso que ignorei minha aparência miserável. Fui até os 2, quase rangendo os dentes, para soltar um pouco de som. Quando você diz isso, eu até pensei que deveria ter deixado você morrer naquele sequestro aos 18 anos. Assim, neste mundo, ao menos eu teria alguém por quem valesse a pena lembrar. Ao terminar de falar, uma bofetada atingiu meu rosto, fazendo meu coração também doer de forma aguda. Sofia olhou para mim, seus olhos refletindo apenas tédio. Sequestro de novo. Você só sabe usar esse truque para me manipular, não é? Que seja como você deseja.
Volte para casa e seja um bom genro da família Souza. Nem pense em se divorciar e fugir. Para onde quer que vá, eu vou te encontrar. Sofia abraçou Helena e foi embora sem olhar para trás. Fiquei olhando parado para aquela silhueta, imaginando se ele, ao menos por um momento, teria um pouco de compaixão. Se viraria uma única vez. Mas não. Naquele instante, aquela voz mecânica soou em meus ouvidos. Hospedeiro, o tempo chegou. Deseja deixar este mundo? Sim. Teimosamente, mantive o olhar fixo, vendo meu amado se afastar cada vez mais, até desaparecer completamente da minha vista. Eu me desfiz no vazio, indo para um lugar onde Sofia jamais poderia me encontrar, talvez por ser familiar demais. Sofia não percebeu o quanto devia a Caio. Ele achou que ainda havia tempo. Então escolheu abandonar Caio de forma implacável, sem olhar para trás. E assim, perdeu a última chance de segurá-lo nesta vida. Este foi o início do seu eterno arrependimento. Sofia. Caio parece estar muito sofrido. Helena se aninhou em seus braços, fazendo o possível para parecer compreensivo. Ele sabia, pela posição em que haviam se visto e como ele escondera a cabeça. Naquele exato momento, Sofia absolutamente não quereria ver aquele homem. Sofia ouviu suas palavras. Só então recuperou um pouco a razão. Depois de um bom tempo, olhou para trás, para o homem que fora seu marido por 10 anos. Acariciá-lo de passagem também não seria difícil. No entanto, eu cheguei a dizer que queria morrer. Naquele sequestro, essas palavras desprezíveis. Cada palavra e frase o lembravam de sua inutilidade na época. Lembravam-no da humilhação de não conseguir sequer proteger o menino que amava. Isso era sua escala inversa. Nunca permitiria que ninguém a tocasse. Então ele decidiu me dar uma lição. Fazer-me provar o gosto de perdê-lo. Para tirar algum aprendizado disso. Seus pensamentos eram verdadeiros. Sofia tinha um nó no peito. Ele pegou o celular. Abriu a conversa comigo. A maioria das mensagens na conversa eram minhas perguntas e respostas solitárias. Sua única resposta foi: no dia da festa, no tapete vermelho, eu estava acompanhando bebidas. Agora, naquela conversa em que raramente deixava de responder, ele iniciou o diálogo por conta própria. Caio, eu tenho sido muito indulgente com você, fazendo você não se enxergar direito. É melhor você pensar bem em como vai se desculpar comigo. Caso contrário, não posso garantir se o Sr. Souza não será trocado. Ainda o amo. Ele pensou que, ao dar um pequeno passo, eu ficaria em êxtase. No entanto, antes da minha resposta chegar, chegou a ligação dos pais de Sofia. Onde está Caio? Mande Caio vir para a empresa. Do outro lado da linha. A postura apressada e urgente do normalmente calmo pai de Sofia assustou Sofia seriamente. O grupo Shen se recusou a colaborar, e os dados com os fornecedores também tiveram um grande erro. Não conseguiam contatá-lo em lugar nenhum. O que há de errado com esse garoto? Embora eu não tivesse um cargo específico, os negócios da empresa dificilmente funcionavam sem minha mediação. Agora que eu larguei tudo e fui embora. O que é isso? Uma ameaça para ele? Como ser mordido por um animal de estimação dócil. O fogo no peito de Sofia ardia cada vez mais forte. Ele rangeu os dentes com força. Contendo a raiva, respondeu ao pai. Pai, fique tranquilo. Mesmo que Caio não esteja aqui, eu tenho meus métodos. Ele abriu a caixa de diálogo. Deu-me um ultimato. Se não aparecer agora, nunca mais apareça. Ao dizer isso, ele desviou o olhar para Helena. Ele queria me fazer entender que eu não sou insubstituível. Não tenho o direito de ser tão insolente. Helena também estava radiante. Ele realmente esperou pelo dia de me pisar. 1 hora depois, Sofia, sentado no escritório, recebeu a notícia de que quase metade dos parceiros comerciais havia rescindido os contratos. Sofia estava tonto de raiva, segurando o telefone que quase quebrou. Correu para o banheiro externo. Você é um idiota? O que quer dizer com seu marido vai dar uma lição neles? Isso é uma empresa. Nós estamos do mesmo lado. Com quem você está fazendo manha de patricinha? As notificações de rescisão não paravam de surgir na tela do celular. Ele estava desesperado. Se fosse eu, o que eu faria? Eu, o mais rápido possível, apresentaria uma solução para apaziguar os parceiros comerciais. Pesaria a decisão que maximizasse os interesses da família Souza. Mais importante ainda, se eu estivesse aqui, esses problemas não existiriam. Pela primeira vez, ele desejou tanto que eu estivesse ao seu lado. Porém, a caixa de diálogo permanecia em silêncio. Aquela caixa de diálogo que antes exibia inúmeras mensagens sem parar, agora estava vazia. A última mensagem
A pergunta naquele dia do aniversário. Por favor, volta para casa e fica comigo. Naquele dia ele recusou. Então foi como se eu tivesse perdido algo de repente. Não o incomodei mais com uma palavra. Sofia sentia uma leve inquietação. A empresa estava um caos. Ele não teve escolha. Só pôde contar a verdade aos pais. Pediu ao pai que limpasse a bagunça. Arrumou tudo. A inquietação no coração dele não diminuiu nem um pouco. Pelo contrário, tornou-se ainda mais intensa. Como se houvesse algo que ele não conseguisse mais segurar. Eu errei. Sofia. Diz como posso mudar, eu mudo. Fica comigo, por favor. Helena agarrou a barra da roupa dele. Com os olhos vermelhos, implorou para ele ficar. Os fios de cabelo desgrenhados aumentavam o ar de fragilidade. Ele se parecia muito comigo. Quase a ponto de ser uma semelhança impressionante. O mais importante é que ele era puro, limpo. Foi por isso também que abri uma exceção e o deixei ficar ao meu lado. Ele até ganhou um título que todos conheciam, menos eu. Mas agora, diante daquele rosto tão parecido com o meu, ele perdeu o interesse de antes. O coração começou a doer. Uma vontade forte de me ver. Helena, como sempre, grudou nele. Estendeu a mão e começou a desabotoar um botão após o outro. Sofia, de repente, sentiu que tudo à sua frente perdeu a graça. Empurrou-o bruscamente, com um tom frio. Hoje vou dormir em casa. Helena ficou paralisado, sem saber se não tinha ouvido bem ou se não acreditava. Perguntou instintivamente. O quê? Mas quando a voz se calou, Sofia já tinha desaparecido sem deixar vestígios. Durante todo o caminho, Sofia pisou fundo no acelerador, fazendo o motor roncar alto. Pela primeira vez sentiu 1152 que a casa de Helena estava longe demais da sua 1153, tão longe que, antes mesmo de chegar à porta 1154, a saudade que sentia de mim se intensificava. Que a casa de Helena estava longe demais da sua. Tão longe que, antes mesmo de chegar à porta, a saudade que sentia de mim se intensificava. Ele entrou pela porta, sem sequer ter tempo de trocar os sapatos sujos. Correu apressadamente para o quarto. Os empregados da casa olharam uns para os outros, sem ousar respirar alto. Eles sabiam que a mania de limpeza de Sofia era tão severa, que mesmo bêbado a ponto de não conseguir se levantar, ele precisava estar impecavelmente limpo. Agora, a cadeira do carona. Realmente algo grave tinha acontecido. Ao abrir a porta 1167, uma imensa desolação o envolveu. 1168, o quarto estava vazio. 1169, não havia o som que ele esperava ouvir. 1170, não havia a esposa que sempre o esperava. Com uma enorme sensação de perda o envolveu. O quarto estava vazio. Não havia o som que ele esperava. Não havia o marido que sempre o esperava sorrindo. Pela primeira vez sentiu que aquele quarto era tão grande. E eu fiquei sozinho neste quarto, esperando por ele noite após noite. No coração de Sofia, passou um lampejo de culpa. 1176 e até mesmo um pouco. 1177 de vontade de compensar, e até mesmo um pouco de vontade de compensar. Ele imitou o que eu sempre fazia, quando o esperava voltar tarde e cuidava dele. Enfrentando a fumaça da cozinha, preparou com as próprias mãos uma mesa inteira de pratos. Ele me imitava. Cuidadosamente encheu a banheira. Separou meu pijama para vestir. Acendeu o incenso. O que ele pensou foi sentar no sofá e me esperar voltar para casa, pedir desculpas e fazer as pazes assim que me visse. Mas depois de fazer tudo isso que parecia tão simples, ele se cansou tanto que desmaiou. Quando acordou novamente, a luz do lado de fora já dominava a claridade do quarto. Sofia sempre foi gentil com seus subordinados, mas agora não conseguia parar de explodir de raiva. De repente, ele se lembrou que um dia eu lhe perguntei: Sofia, se um dia eu desaparecer, você se lembrará disto hoje e se arrependerá? Ele nunca tinha feito uma suposição assim. Como eu poderia desaparecer? Eu, que o amava tanto, como teria coragem de desaparecer? Além disso, eu já tinha cortado todos os laços com minha família, exceto ao lado dele. Não tinha para onde ir. Ele me conhecia muito bem. Conhecia meu passado e, no presente, cada um dos meus hábitos, cada reação instintiva, até mesmo os movimentos na cama, já eram, na convivência diária, tornados banais. Amor ou hábito? A linha entre os dois estava prestes a se apagar. Então, em muitos momentos, ele achava que entre nós não existia mais aquilo que se poderia chamar de amor, com esse ponto de apoio que o deixava em paz. Suas atuações fora de casa,
se tornavam ainda mais fluidas. Mas, naquele instante, olhando para o quarto vazio, percebendo dentro de si aquele canto que de repente se esvaziara, ele de repente entendeu como era difícil suportar a decepção em meus olhos cada vez que ele voltava tarde. Sentiu uma dor súbita no peito por um momento, mas, logo depois, veio a raiva. Como ousava fazer birra e desaparecer? Como tinha coragem de deixá-lo preocupado? Seguindo as instruções do sistema, eu permanecia ao lado de Sofia. Minha dedicação a Sofia era observada pelo sistema. Justamente, a missão de redenção estava indo bem. Então, a recompensa de 10 milhões foi depositada na minha conta. No primeiro instante em que retornei ao mundo real. Naquele mundo, eu parecia ter vivido metade da minha vida. Mas, ao voltar, eu ainda era um jovem de 18 anos. No mundo real, minha situação era a mesma que no mundo de Sofia. Como o segundo filho da família. Sendo manipulado pelos pais. Casei com a filha de uma família rica que devia se casar. Mas a diferença é, quando eu estava prestes a morrer para resistir à tortura dos meus pais, nenhuma princesa veio me salvar. O que recebi foi uma troca de identidade do sistema. Ir para outro mundo para completar a missão de redenção. O sistema me levaria embora. Daquela pequena aldeia fui retirado. Olhando para o que está diante de mim, os arranha-céus exclusivos da cidade. Senti um sopro de liberdade. Hospedeiro, a recompensa foi emitida. O sistema de serviço posterior comunicará novamente com você. Como recompensa adicional. Este sistema abriu uma janela para o hospedeiro. Pode observar o estado de Sofia a qualquer momento. A voz do sistema se dissipou. Diante de mim apareceu Sofia. Voz ansiosa guardando o quarto. Você voltou. Estou pensando em romper com ele. Não faça mais drama. Sofia, com aquele jeito, me enviava mensagens, me convencendo a voltar para casa. Até procurou pessoas. Quase virou esta cidade. De cabeça para baixo. Mas 7 dias se passaram. E eu ainda estava desaparecido sem notícias. Durante todos esses anos, ele sempre esteve no alto, sendo bajulado. Nunca implorou tão humildemente para alguém aparecer. A culpa anterior parecia diminuir com o tempo. Ele perdeu completamente a paciência. As mensagens que me enviava, de alguém que antes era relativamente calmo, mudaram para acusações. Caio, isso tem graça para você? Tantos dias. Meu comportamento foi razoavelmente bom. Não seja ingrato. Os maus humores têm limite. Não procure humilhação. A mensagem como uma pedra caindo na superfície da água, sem provocar uma única ondulação. Seu tom de raiva ainda era tão frio. Naquele dia, ele me deu um tapa e me xingou de ingrato. A dor profunda daquele dia voltou a agitar meu peito. Eu pisquei meus olhos cansados, forçando as lágrimas para baixo. Cortei a janela. Ele nunca mais vai me encontrar. E eu menos ainda quero ter qualquer ligação com ele. Neste lado do mundo, minha frieza repentina deixou Sofia extremamente constrangido. Num instante, transformou na piada de ser abandonado pelo marido. Ele jurou silenciosamente. Quando eu terminasse de fazer escândalo e voltasse para casa, ele me daria uma boa lição. O celular no bolso vibrou suavemente. Helena ligava uma vez após outra. Sofia desligava uma vez após outra. Ele se sentou distraidamente naquele canto onde eu costumava ficar. Pensou por muito tempo. Uma pessoa sozinha e desamparada. Para onde poderia ir? Ele não conseguia entender. O celular vibrou suavemente. A tela se iluminou. Era uma mensagem do grupo das irmãs dele. O conteúdo da mensagem era a foto em grupo do aniversário de Helena. Dentro do camarote, ele ficou olhando fixamente para rostos familiares. De repente, percebeu. Eu jamais o deixaria. Eu desaparecer por tanto tempo. Com certeza havia uma terceira pessoa tramando. O olhar de Sofia perfurou a foto. Na ponta, estava Vitor, quase arrombando a tela do celular com os olhos. Esse cara nunca se deu bem com ele desde criança. Justamente ele voltou ao país no dia da festa. Meia hora depois, Sofia trouxe cerca de 10 irmãs e bateu na porta da casa de Vitor. A porta se abriu. Antes que o outro pudesse reagir, Sofia, furioso, avançou, agarrou Vitor pelo colarinho e perguntou rangendo os dentes, dizendo: "Onde você escondeu meu marido? Vitor, você não suporta me ver bem, não é?" Ele olhou fixamente para o outro, quase querendo perfurar
Um grande buraco no rosto de Vitor. Mas Caio, ao ouvir isso, apenas ergueu os cantos da boca com desdém. O tom da voz estava cheio de provocação. Quem? Aquela tal de Helena da festa? Meu gosto não é tão baixo quanto o seu. Vitor propositalmente mencionou aquela amante, admirando a expressão furiosa de Sofia. Até o desagrado por ter sido ofendido foi um pouco amenizado. Sofia não se importou com isso. Vendo que ele fingia não entender, a mão que segurava a gola apertou ainda mais. Contendo a paciência, perguntou novamente. A fala carregava uma leve intimidação. Onde você escondeu Helena? De repente, lembrou-se da expressão desamparada de Caio. E das palavras vis e mesquinhas de Helena e Sofia na festa. O desejo de vingança ficou ainda mais forte. Fingindo uma expressão de quem tinha acabado de entender, com um tom extremamente exagerado. Você está se referindo àquele debaixo do sofá. Eu realmente não sei onde ele está. Ao terminar de falar, ele ergueu as sobrancelhas e olhou para Sofia. Debaixo do sofá? O que aconteceu? Caio estava em casa me esperando naquele dia. Como ele foi parar debaixo do sofá? Sofia ficou atordoada, revirando a mente em busca de memórias daquele dia. Ainda assim, não tinha ideia alguma. Uma pontada de inquietação surgiu sem motivo em seu coração. Parecia que ela havia perdido algo muito importante. Ele aguardava ansiosamente, com o coração apertado, que Vitor desse uma resposta. Depois que Vitor viu exatamente a reação que esperava, não quis mais suportá-lo. Levantou a mão e agarrou o braço de Sofia, pressionando-a contra a parede atrás dela. Palavra por palavra, deu o golpe final em Sofia. Ele foi empurrado por Helena para debaixo do sofá, dizendo que estava esperando a surpresa que você preparou. Adivinhe. Se a surpresa de vê-la beijando Helena foi grande o suficiente para ele. O tom arrogante de Vitor ecoava em seus ouvidos. Num instante, o mundo desabou. Toda a força de Sofia foi completamente drenada. Ela desabou no chão, tapando os ouvidos, refutou, enganando a si mesma. Você está mentindo. Ele estava claramente em casa me esperando. Como poderia estar numa festa? Naquele dia, Caio estava em casa esperando por mim para comemorar o aniversário de casamento. Vitor o desmascarou sem piedade. Pense bem. Como poderia haver um informante dentro do camarote? Os detalhes antes ignorados de repente vieram à mente. Ele entrou em pânico total. O que ele realmente fez naquele dia? Ele beijou outra pessoa na frente dele. E contou uma mentira após a outra. Então eu já sabia da traição dele. Desde a saudade no telefone, até a pergunta na noite do aniversário de casamento. E depois a discussão no quarto do hospital. Eu o testei uma e outra vez. Confirmei seu amor repetidamente. Dei a ele tantas oportunidades. Mas ele nunca sequer pensou em agarrá-las. Não é de admirar que eu pudesse falar da hipótese de partir. Não é de admirar que eu tenha ido embora de forma tão resoluta. Onde ele está? Onde você escondeu o meu Caio? Ele desabou no chão, questionando Vitor impotentemente. A resposta que obteve. O fez perder toda a esperança. Ele realmente perdeu completamente qualquer notícia minha. Ele é uma pessoa extremamente vulgar. Antes, quando era meu colega de carteira, apenas cobiçava a beleza. Ele admitiu que se apaixonou por mim durante a convivência. E não negou ter gastado dinheiro para me resgatar do tormento dos meus pais, aproveitando aquela sensação de realização próxima à de um herói salvando a donzela. Depois, ele testemunhou que fui contaminado pelos sequestradores ao salvá-lo. E naturalmente pensou em me tratar bem para sempre. Mas a vida é muito longa. Há muitas coisas novas. Mais adiante, os comentários dos passantes aumentaram. E ele não pôde mais fingir que não ouvia. A filha única da família Souza. Como poderia ficar presa para sempre a um homem imperfeito? Até que Helena apareceu. Ele descobriu que no mundo havia alguém tão parecido comigo. O mais importante é que ele não tinha um passado tão vergonhoso quanto o meu. Não há nada que exija que ele ignore a repulsa. Amar Helena, tão semelhante ao meu eu de 18 anos, parece ser algo extremamente natural. Ele não fez por mal. Mas ele, de fato, não é inocente. Agora, ele sabe que errou. Ele aceita o castigo. Tudo bem, que seja assim. Mas eu desapareci completamente. Nem mesmo um vestígio meu pode ser visto. Como ele poderá reparar sua falha? Saindo da casa de Sunian. É o jovem mestre Xia. Ela parece muito apressada. Senhor Souza, o senhor gostaria de voltar? Sofia, das palavras do outro,
Capturou a informação crucial. Caio finalmente quer me ver. Ele está tão feliz que mal consegue segurar o telefone. No caminho para a empresa, seu coração salta de alegria. O carro nem parou direito. Ele foi direto para a sala de recepção. Mas quando a porta se abriu, ele deu de cara com Helena. Sofia, você não fala comigo há dias. Ele se apoia, pulando e correndo em sua direção, como fez inúmeras vezes antes, atirando-se em seus braços. Mas desta vez, ele abraçou o vazio. Por que é você? Ele olha para aquele rosto tão parecido com o meu. Por um instante fica surpreso. Mas vê os olhos vermelhos de Sofia. Ele desapareceu. Ele não me quer mais. Ele murmura baixinho, sem saber se está falando para ele ou para si mesmo. Só sabe que seu coração se despedaça, doendo sem parar. Helena é inteligente. Apenas com essas 4 palavras, ele deduziu que Sofia e eu rompemos totalmente o relacionamento. Ele havia prometido antes que, quando eu me divorciasse, o deixaria entrar. Agora que eu parti, todos estão felizes. Ele sentiu um cheiro de oportunidade. Embora extasiado, ainda assim na superfície, segurava com força o canto da boca que queria subir. Com um tom muito compreensivo, consolou Sofia. Não tem problema. Se Caio não te quer, ainda tenho eu. Eu nunca abandonarei a Sofia. Nunca serei tão cruel quanto Caio. Vocês brigaram daquele jeito. Ficar juntos também não seria bom. Melhor terminar bem. A paciência dele. No momento em que ele fingiu me menosprezar e disse terminar bem, desapareceu por completo. Um tapa caiu pesadamente no rosto de Helena. A bochecha pálida instantaneamente exibiu uma marca vermelha de 5 dedos. Sofia apertou com força o queixo dele. A expressão outrora gentil foi substituída por ferocidade. Ele me deixou por sua causa. O que você está fingindo? Este tapa é para pagar por você ter mentido para ele vir à festa e fazê-lo sofrer. Uma dor violenta no rosto chegou. Helena olhou para aqueles olhos cheios apenas de ódio, totalmente perplexo. Foi ele quem permitiu que eu ficasse ao seu lado. Foi ele quem me deu esperança. Eu o amava tanto. Por que no final, tudo se tornou culpa minha, de Helena? Já que é assim, ninguém vai se dar bem. Depois de tanto tempo enredados, ele o conhecia como a palma da mão. Sabia onde a faca dói mais. Ele encarou com ódio aquela que um dia foi a mulher que mais amou. Com um tom de vencedor, contou a Sofia os detalhes que ele não sabia. Graças a você por me contar. Aos 18 anos, ele foi degradado por bandidos para te salvar. Foi aí que descobri como fazê-lo desistir. Naquele dia, ele implorou para que eu o deixasse ir. Chorou tão amargamente. Ele franzia a testa de forma afetada, esforçando-se para imitar a minha agonia daquele dia. Mas seus olhos transbordavam provocação. E, ao falar, já apertava o ponto fraco de Sofia. A mão de Sofia apertou ainda mais seu queixo, como se quisesse esmagá-lo. A verdade era cruel demais. Ele não tinha coragem de enfrentar a própria traição a mim. Queria que aquela desgraçada à sua frente se calasse. Mas Helena não se calava. Suportando a dor com força, desenterrava a verdade sangrenta com frenesi. Depois, você chegou. A voz dele já estava rouca, mas ele ainda gritava seu nome desesperadamente. Só que ele jamais imaginaria que você escolheu a mim. Ele foi estrangulado quase até sufocar, arfando, agonizante. Chorava e ria. Ria e chorava. Ele pensava que, por ser jovem, era o seu grande amor. Mas nunca imaginou que era tão miserável quanto eu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, queimando a palma da mão de Sofia. Ele recuou a mão do queixo do outro, como se tivesse tocado brasa. Cada palavra de Helena era um corte no coração dele. Sofia sentia o coração despedaçar. Meu Caio, que me protegeu a qualquer custo, foi assim humilhado por Helena. E eu fui quem lhe entregou a faca. Fui tão idiota que, no momento de maior desespero dele, escolhi Helena. Ele agarrava os próprios cabelos, em agonia. Gritou com Helena, em colapso. Não é verdade. Eu amo ele. Eu o amo há muitos anos. Não é assim. Na verdade, naquele dia, Helena só queria recriar a cena, para que eu visse o resultado da escolha entre dois. Mas Helena não queria contar a verdade e perdoar Sofia. Ele queria que seu sofrimento fosse devolvido 100 vezes a Sofia primeiro. Ele abriu a boca e expôs o segredo mais vergonhoso dele. Você realmente o ama? É tão apaixonado assim? Como poderia eu existir? Quando você disse que Caio era sujo,
Por que não pensou que o amava? Quando você se deitou na cama comigo, por que não pensou que havia ele em casa? Ele vai embora? Você só tem a mim. Aceite o destino. No fim da briga, os dois se insultavam furiosamente. Sofia de repente percebeu que a pessoa diante dele não se parecia nada comigo. Eu amo dignidade acima de tudo. Mesmo suspeitando que ele andava se encontrando com outros, eu só preparava calmamente um chá calmante e esperava ele voltar para casa. Mesmo em situações tão constrangedoras como na festa, eu suportei e não explodi. Foi só agora que ele percebeu o quanto eu realmente o amava, a ponto de engolir tantas humilhações. E ele era simplesmente um idiota. Os dois brigaram feio na empresa. Ninguém ousava intervir, até que os pais de Sofia chegaram, e os dois encerraram a briga de forma humilhante. Mas Sofia, depois de ver Helena, enlouqueceu completamente. Ele expôs todas as sujeiras que Helena fez. Vou fazer com que ele morra de forma miserável. Ele ordenou ao assistente com os dentes cerrados. E começou uma vingança insana. Ele queria descontar toda essa raiva por mim. Dar uma boa lição nesse homem que me maltratou. Helena nunca teve muito afeto genuíno por Sofia. Depois de ser humilhado por ele, ainda menos queria deixar barato. Poucos dias depois, ainda com raiva, ele foi à casa de Sofia exigir satisfação. Sofia dormiu comigo. Não vai assumir a responsabilidade? Ele não se importou com a honra da família Souza. Sorrindo, falou na frente de todos. Deu a juventude. Deu o corpo. Ele achava que merecia algo. Essa confusão toda deixou a família Souza em polvorosa. Mas, como um homem poderia lutar contra a família Souza, rica e poderosa? Sofia acenou com a mão. Transformou Helena em uma amante malvada odiada por todos. Mas depois de fazer tudo isso, Sofia ainda não se sentia bem. Depois de não me encontrar em lugar nenhum, fez escândalo cortando os pulsos. Fez escândalo ameaçando pular do prédio. Como se só assim pudesse compensar o dano que sofria ao seu lado. Sofia teve um colapso emocional. E este mundo que depende dele está à beira do colapso. Hospedeiro. Sofia enlouqueceu. O mundo da missão está perto do colapso. Atualmente, o hospedeiro e Sofia ainda mantêm o vínculo matrimonial. Após o colapso do mundo, haverá o risco de ser arrastado para a destruição. O quê? Eu estava a caminho da universidade para me matricular. Recebi o aviso do sistema. Num instante, meu humor caiu ao fundo do poço. Eu não entendi. Eu fui embora. Ele poderia finalmente ficar com Helena como desejava. Por que enlouquecer? Ele claramente traiu este casamento. Mas ainda assim age como se fosse tão apaixonado. O que é isso? Eu não queria mais enfrentar a traição de Sofia. Mas o sistema não estava disposto a ouvir minha opinião. Arbitrariamente me enviou de volta para aquele mundo. Hospedeiro. Basta dissolver o casamento com Sofia. E poderá retornar para sempre. Uma luz branca brilhou diante dos meus olhos. Fui enviado pelo sistema para a porta da família Souza. Em minhas mãos, ainda segurava o acordo de divórcio. Levantei a cabeça. Vi de longe Sofia segurando minhas roupas no pé do prédio, balançando ao vento, prestes a cair, como se sentisse algo. Sofia estava completamente desesperado. No momento em que ia pular, ele viu minha figura. Caio. Ele gritou em voz alta, interrompendo o movimento de pular, correndo desesperadamente em minha direção. Vi ele correndo até mim, querendo me abraçar. Recuei um passo, sem demonstrar reação. Coloquei o acordo de divórcio entre nós dois. Assine o acordo de divórcio. Com um olhar gelado, encarei a pessoa à minha frente, sem vontade de dizer mais uma palavra. Sofia baixou a cabeça e olhou para o acordo de divórcio. Primeiro ficou atônito. Depois de um breve momento de choque, acenou com a cabeça, obediente. Está bem, eu assino. Ele concordou com muita facilidade. Ele pensou: eu o amo tanto. Basta me convencer a voltar para casa primeiro. Que um dia eu mudaria de ideia. A princípio, pensei que teria que discutir muito com ele. Ao ouvi-lo concordar tão rapidamente, senti um alívio completo. De volta à casa dos Souza, Sofia segurou minha mão, perguntando como eu estava, preocupado, dizendo sem parar o quanto sentia minha falta. Depois que você foi embora, você está em todos os meus pensamentos. Estou enlouquecendo. Caio. Desta vez, realmente entendi meu coração. Me dê uma chance, está bem? Eu o ouvi dizer aquilo com tanta convicção. O rosto da mulher à minha frente, aos poucos se sobrepôs ao do jovem de 18 anos. Naquela época, ele também disse que me amara para sempre. O prazo de validade daquela promessa foi de apenas 10 anos. E esta agora? Daqui a alguns anos.
Eu teria que suportar tamanha humilhação novamente. Isso é muito entediante. Não dei continuidade às palavras dele. Apenas fiquei em silêncio, fitando aquele acordo de divórcio, perdido em pensamentos. Assinei. O sorriso de Sofia congelou no rosto. Ela baixou a cabeça, brincando com aquela folha fina. Como se cedesse, colocou a caneta no papel. Quando meu olhar voltou a pousar no papel, no espaço que deveria ter a assinatura, estavam escritas 3 grandes palavras. Me perdoa. Sofia, achando que era romântico, ergueu o papel diante de mim. Com uma expressão sincera. Caio. Me perdoa, está bem? Vamos recomeçar. Por que eu perdoaria? Olhei para ele com calma. Suspirei. Peguei aquele acordo de divórcio. Rasguei-o por completo. O som do papel se despedaçando chegou aos meus ouvidos. Sofia observou meus movimentos. Um lampejo de esperança brilhou em seus olhos. Ele pensou que eu o perdoaria tão facilmente assim. Acreditou que ainda havia chance entre nós. Mas aquela luz em seus olhos, quando tirei o segundo acordo de divórcio, imediatamente se apagou. Naquele instante, ele entendeu que eu estava decidida a divorciar-me dele. Eu o perdoei tantas vezes. Desta vez, não quero mais. Lembro-me de uma vez. Os amigos de Sofia me xingaram de pobre coitado, de má origem. Disseram que eu era impuro, um falso membro da alta sociedade. Não havia mentira alguma naquelas palavras. Não encontrei motivo para rebater. Apenas forcei um sorriso amarelo, sem graça. Sofia, que sempre me apoiava. A partir daquele dia, quando eu sofria, ele se calava. Eu o perdoei por ser tão preocupado com a aparência. Depois disso, Sofia insistiu em trocar o assistente masculino por alguém que se parecia um pouco com ele, num contrato. Ele disse que era só uma farsa, que precisava dessas coisas. Então, eu o perdoei por ele considerar o bem maior, fazendo concessões a si mesmo, fingindo e observando. Eu me lembro de muitas coisas, mas a mais nítida de todas ainda foi Sofia superando todas as dificuldades para se casar comigo. Naquela época, ele reuniu coragem e me disse. Eu também achava que tínhamos um futuro longo pela frente. As pessoas crescem, se tornam interesseiras. Nunca pensei em culpá-lo. Mas desta vez não posso. Somente desta vez não posso. Eu teimosamente insisti em empurrar para as mãos dele aquele novo acordo de divórcio. Sem recuar um passo, Sofia baixou a cabeça e viu aquele acordo de divórcio. Olhou por muito tempo. Finalmente o aceitou. Com a voz rouca, ele falou. Você precisa me dar um pouco de tempo para aceitar isso. Esta foi uma tática que ele criou para me reter. Um estratagema para ganhar tempo. Eu lancei um olhar frio para ele. E assenti com a cabeça. Eu já esperava que conseguir aquele tal certificado de divórcio não seria simples. Assim como antes fui enganado uma vez. E só depois de uma segunda vez é que desisti. Mas só recuei este passo. Eu não quero ter nenhum envolvimento com Sofia. Apenas mostrei minha atitude em silêncio. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos, seja para registrar o divórcio. Mesmo com Sofia implorando desesperadamente, eu ainda escolhi ficar no hotel, deitado na cama. Meus pensamentos voaram de volta ao passado. Naquela época, os pais de Sofia, por eu ter sido contaminado pelos sequestradores, decidiram firmemente não me deixar entrar em casa. Eu também me sentia indigno. Queria desistir. Naquela época, o que Sofia disse? Eu não consigo viver sem você. E você? Naquela época, eu achava. Se eu deixasse Sofia, com certeza doeria tanto que desejaria estar morto. Mas o amor expirou. Depois, fingir tornou-se cada vez mais difícil para nós. Agora, mudei minha resposta. Ir ou ficar, tanto faz. No final das contas, a pessoa se acostuma com tudo. Naquela noite, Sofia enviou longas mensagens de arrependimento. Densas, apertadas, preenchendo toda a caixa de diálogo, deixando a pessoa tonta. Lembrei de um passado muito, muito distante. Naquela época, eu tinha acabado de ser resgatado por Sofia. Daquele lar sufocante. O desespero diante de mim transformou-se em uma confusão sem rumo. Naquele dia, Sofia escreveu 10 páginas inteiras de carta de amor, prometendo que me guiaria até a velhice. Naquela época, sua promessa e amor ainda eram frescos. Agora, eu observo calmamente Sofia. O arrependimento entre linhas. Não sei porquê. Meu coração não para de doer surdamente. Promessas também apodrecem e se deterioram. Este prazo de validade do arrependimento. Quanto tempo pode durar? Cansa calcular. Dei um sorriso frio. Enviei um envelope vermelho. Respondi-lhe com preguiça. Aceito seu lixo. Trabalho duro.
Esta foi a primeira vez que Sofia se curvou tão sinceramente. Ele esperava ansiosamente pela minha reação. Mas ao ver essa resposta, ele perdeu a fala na hora. Ele pensou que eu iria xingá-lo de infiel. Pensou que eu me comoveria. Até pensou que eu fingiria ignorar. Mas ele simplesmente não esperava por esse resultado. Como se tivesse batido em um saco de algodão. A mão masculina segurando a cabeça. E foi nessa noite também. Ele se lembrou de repente daquele dia, quando a classe me isolou em silêncio como um novo colega. Eu estava em pé no pódio, claramente parecendo um servo assustado, mas sem nenhum traço de fraqueza no olhar. No início, ele apenas achou interessante minha atitude de desprezar todos ao redor, por vaidade juvenil. Ele quis ser a exceção. Ele queria que eu realmente baixasse os olhos para ele. Depois que conseguiu, o tédio veio em seguida. Nada escapa ao destino de se deteriorar. Mas ele reconheceu seu erro. Não poderia lhe dar uma chance de se redimir? Sofia não se conformava. Levantou-se e revirou tudo na casa. Queria encontrar algum objeto do passado dos dois, tentando despertar com lembranças o último resquício de amor em meu coração. Revirando debaixo do guarda-roupa, aquele fino prontuário médico apareceu de repente diante dele. A data exata, 23 de dezembro. Nosso aniversário de casamento. Naquele dia, ele me abandonou e foi celebrar o aniversário de Helena. Ele se lembrou de repente. Naquele dia, antes de sair, eu, sorrindo, pedi que ele voltasse cedo. Ele se lembrou de quando voltou naquela noite. E eu, cheio de decepção, perguntei por que ele não atendia o telefone. Meu Deus! Quantos erros ele havia cometido! Ele sentia o coração doer tanto que mal conseguia respirar. Não ousava imaginar o quanto me devia. Mas, além da dívida, como um jogador que adiciona novas fichas, sentiu uma alegria inexplicável. Parecia ter vislumbrado uma pequena chance de vitória. Sofia, enlouquecido, queria me ver, sem sequer ter tempo de calçar os sapatos. Correu apressadamente até o hotel onde eu estava hospedado. Abriu a porta. Era eu. Ao abrir a porta, uma silhueta se lançou inesperadamente sobre mim, apertando-me com força em seus braços. Ele abraçou meu corpo muito mais magro. O coração parecia lutar. Soluçava sem conseguir dizer uma palavra completa. Caio. Eu errei. Eu realmente errei. Eu tremo de raiva. Empurrei com força essa louca à minha frente. Baixei a cabeça. O relatório médico na mão de Sofia apareceu diante dos meus olhos. Ardia nos olhos, fazendo-os lacrimejar. Entendi tudo. Olhei, enquanto meus pensamentos voavam para um passado distante. Depois de ser abusado pelos sequestradores, passei a evitar o contato com mulheres sem motivo. E também a rejeitar a interação excessivamente íntima de Sofia. Mas a filha mais velha da família Souza não tinha herdeiros. Toda a família a pressionava. Naquela época, Sofia sentia tanta pena de mim que não ousava me tocar muito. Carregava toda a pressão sozinha. Dizia apenas que esperaria eu estar pronto. Mas eu percebia. Sofia queria filhos. Eu também ansiava por aquela família de 3. Por essa criança. Eu me arrastava repetidamente de volta para aquela noite sem esperança, caindo no desespero uma e outra vez, e lutando para escapar. Eu sofri por 10 anos. Achei que finalmente tinha chegado ao que chamam de final feliz. Uma dor que perfura o coração. Curvei-me, ofegando profundamente. Grandes lágrimas caíram dos meus olhos. Sofia se assustou com minha reação. Ficou atordoada por um instante. Abanou-se e me abraçou apertado. Mas eu a olhei friamente. Descreve a cena daquele dia com entorpecimento. Sofia. Estou com tanta dor. Não consegui continuar. Cobri os olhos em agonia. Lágrimas escorreram por entre os dedos. A dor daquele dia se estendeu a cada dia e noite seguintes, atormentando-me implacavelmente. Ao ouvir isso, Sofia sentiu o mundo girar. Seu coração doía e tremia. Ele deu vários tapas no próprio rosto. Agarrou os cabelos com dor. Até se ajoelhou diante de mim, como um louco. Demorei muito para me recuperar. Abaixei a cabeça e olhei ferozmente para Sofia. Rangi os dentes e disse: Você sabe como minhas pernas ficaram com sequelas? O seu amante me fez perder o equilíbrio. Cai. Lembro que te liguei. Você se recusou a atender. Eu gritei quase histérico. Meu peito subia e descia de tanta raiva. Eu queria matar Sofia e aquele homem. Naquela época, Sofia também tinha acabado de sair do camarote. Eu não precisava esperar tanto pela ambulância. Ao ouvir isso, Sofia desabou completamente. Ajoelhou-se no chão como se sua alma tivesse sido arrancada, murmurando desculpas sem parar. Ele se lembrava daquelas ligações. Até hesitou se deveria atender.
Mas, se divertindo lá fora. Atender o telefone do marido estragaria a diversão. Ele desligou. E não desligou só uma vez. Cada uma das coisas que eu disse. Ele conseguia encontrar um reflexo claro em sua mente. Ele até conseguia se lembrar. Quando eu disse que tinha caído. A expressão de desespero que tentei disfarçar. Naquela época, Sofia só pensava em se divertir com Helena. Não teve tempo de ver a dor nos meus olhos. Quando ele se arrependeu. Já era tarde demais para tudo. Desculpa. Caio. Desculpa. Pode me xingar, pode me bater. Eu não posso viver sem você. A sempre orgulhosa filha da família Souza. Agora ajoelhada aos meus pés. Dando tapas no próprio rosto como uma louca. Hoje, ele finalmente percebeu o quanto estava errado. Ao se lembrar do que fez no passado. Seu coração sentia uma dor dilacerante. Dor até sufocar. Mas, para evitar que eu falasse. Ele desejava com todas as forças me devolver esta vida miserável. Eu olhei com ódio para a mulher ajoelhada aos meus pés. Esta foi a primeira vez que o vi numa postura tão humilde. Muito antes. Imaginei inúmeras vezes. A cena de Sofia se virando. Ele imploraria para eu voltar. Ele me compensaria. Claramente, este era o resultado que eu queria ver. Mas, naquele momento, uma dor indescritível ainda se espalhava no meu peito. Sem qualquer traço de alívio. Tomei à força o relatório médico que estava ao lado de Sofia. Rasguei-o em pedaços. E falei friamente com ele. Se não for para marcar o divórcio, vá embora. Não quero te ver. Cada ligação extra com ele despertaria mais uma dor no fundo do meu coração. Eu não quero mais. Sofia ajoelhou-se no chão. Ao ouvir estas minhas palavras, levantou a cabeça de repente. Ele olhou para minha expressão fria que se acalmara novamente. Desesperado, sem fim. Meu Caio, tão compreensivo. Até agora. Ele já não ousa mais esperar pelo meu perdão. Mas eu me recuso até a usar o ódio. Como se ele já se tornasse uma pessoa completamente estranha. Ele não podia acreditar que o menino de 18 anos que o protegeu sem hesitar, o abandonasse tão facilmente. A cada respiração, uma dor como se uma faca cortasse o peito. Sofia se recusava a ir embora. Ficou ali ajoelhado diante de mim, olhando para mim teimosamente, tentando encontrar em mim mais uma prova de que eu ainda o amava. Talvez por estar perto demais. Eu, sendo encarado fixamente por este antigo amor, senti no coração um mal-estar inexplicável. Não aguentei. Levantei a mão para empurrá-lo. Um clarão ofuscante brilhou nos meus olhos. Ele falou, sem desistir. Caio, você ainda me ama, não é? Você não jogou o anel fora. Nós prometemos envelhecer juntos. Ele se lembra. No dia da troca das alianças. Eu, com pouco mais de 20 anos, era incrivelmente bonito. Eu coloquei minha mão suavemente na palma da sua mão. E fiz uma promessa a ele. Que, com base no amor e na fidelidade, sempre seria fiel a você. Eu disse. Sempre seria fiel a ele. Não poderia quebrar a promessa. Meus pensamentos voltaram. Seguindo suas palavras, olhei para baixo para a palma da minha mão. Esqueci. Eu disse com naturalidade. Mas o coração de Sofia ficou pesado como chumbo, afundando diretamente no fundo da água. Eu não menti. Realmente esqueci. Depois de tantos anos de conflito, este anel usado no meu dedo se adaptou bem a mim. Em sintonia, quase a ponto de não sentir sua presença. A tal ponto que, depois de ser torturado e ferido por toda a parte, não percebi que precisava tirá-lo. Porém, se isso puder fazer Sofia desistir completamente, não custa dar esse passo a mais. Diante dele, tirei o anel e o coloquei na palma da sua mão. Devolvo a você o anel de volta para você. Aquele coração sincero que estragou. Também devolvo a você. Ao ouvir o que eu disse, Sofia desabou completamente. Sofia perdeu totalmente a razão, murmurando como um louco, repetidamente. E até pensou, em delírio, se houvesse um filho, será que eu amoleceria? Sofia se levantou do chão de repente e me pressionou contra a cama. Fui surpreendido pelo seu gesto repentino, até me dar conta. Já estava deitado na cama do hotel. Ele se inclinou sobre mim, com um olhar selvagem e ardente, como se quisesse me devorar, me absorver em seu corpo. Caio, vamos ter outro filho. Marido e mulher brigam na cabeceira e se reconciliam aos pés da cama. Vou te mostrar como sou bom. Depois de dizer isso,
Ele começou a me cobrir de beijos no pescoço, beijos finos e densos. O que ele está tentando fazer? Estou apavorado. Tento desesperadamente evitar a proximidade de Sofia, empurrando-o com força para longe. A pele traz uma sensação familiar. Minha memória é levada de volta ao ano em que fiz 18 anos. Naquela época, fomos sequestrados. Os sequestradores ameaçaram a vida de Sofia. Eu dormi com eles. Eu estava com medo. Mas tinha ainda mais medo de perder Sofia. Naquela época, Sofia se colocou na minha frente, lutando. Como ele disse: Caio, prefiro morrer do que vê-los abusar de você. Eu mal me atrevo a tocar em você. Como poderia te entregar a eles? Ele sabia bem que, depois daquela provação, eu sinto uma repulsa tão grande por isso. Ele sabia bem que é o pesadelo do qual nunca consigo acordar. Agora, ele tomou o lugar daqueles sequestradores, me humilhando assim. A dor de um coração dilacerado me atormenta a ponto de não conseguir respirar. Meu olhar vazio fixa o teto. Minha voz tão baixa que quase não se ouve. Sofia, você e os sequestradores daquela noite dos meus 18 anos, tem diferença? Parei de lutar. Olho silenciosamente para o rosto de Sofia. Lágrimas escorrem pelas bochechas até as pontas do cabelo. Sofia se levantou de repente de cima de mim. Segurando a cabeça com dor, balançou-a. Não. Não. Desculpe, Caio. Eu só queria dizer que talvez tenha sido muito tempo sem carícias. Queria se aproximar mais de mim. Mas, após recuperar a razão, ele não teve coragem de dizer essas palavras novamente. Sai! Uma bofetada. Bateu com força no rosto dele. Sofia sabia que não podia me perder. Então que me prendesse. Para ficar com ele para sempre, eternamente. Ele usou suas conexões no hotel. Chamou seguranças que me levaram à força para casa. Caio, não vou te tocar. Mas você, exceto ao meu lado, não vá a lugar nenhum. Fique comigo. Ele me trancou no quarto nupcial. Apaixonadamente, deu um beijo na minha testa. Esse beijo caiu na minha testa, mas me fez tremer de medo por todo o corpo. A decoração do quarto nupcial estava como antes. Eu voltei a este lugar, de forma aprisionado por ele. Divórcio, voltar para outro mundo. Parecia neste momento ter se tornado uma fantasia sem esperança. Olhei para Sofia por muito tempo. Não conseguia imaginar como tudo havia se deteriorado de forma tão incontrolável. Apenas com a voz rouca. Falei em vão. Sofia, sinto tanto sua falta. Ele disse. Eu entendo, também sinto sua falta. Na verdade, ele não entende. Desde que a relação começou a rachar, muitas vezes sinto muita falta de Sofia. Mas eu sei claramente que a pessoa por quem estou louco de saudade definitivamente não é este ele diante de mim. É aquele que me resgatou da minha família original. Que, contra todas as opiniões, me manteve ao seu lado. É antes de a relação rachar. Aquela que um dia foi ela. Consegui amar o guarda-costas que não se afastava da casa. Percebi. Conseguir que Sofia pedisse o divórcio ativamente era mais difícil que escalar os céus. E eu próprio não tinha qualquer maneira de escapar desta prisão. Não me resignava a ficar preso assim. Esforcei-me ao máximo para encontrar uma solução. Até que me lembrei de Helena e Sofia. Da discussão que tiveram depois da minha partida. Ela disse-me: estar contigo foi apenas para me abandonar a mim. Helena, tornaste-te assim. Estás satisfeita? Calculei. Precisavas de ter um filho para conseguires competir comigo. Os pais de Sofia imploraram-me por um neto durante 10 anos. E eu sabia bem até onde Helena era capaz de ir sem escrúpulos. Estou ansioso pelo campo de batalha de amanhã. Ansioso pela nova vida depois da fuga. Virei-me, mas o sorriso de Helena estava cheio de amargura. Sofia viu esta cena do quarto. Ficou pálida de terror naquele instante. Ficou completamente desesperada. Como é possível? O que se passa? Ela tinha acabado de me acalmar. Como podia deixar aquele homem entrar em casa? Ian, acalma-te. Vou tratar daquele homem desprezível. Saíste apressada para expulsar Helena, com medo de adicionar mais um pecado no meu coração contra ela. Mas não adiantou. Ela não conseguia vencer os pais, loucos por um neto. Foi torturada até ao esgotamento. Sem alternativa, só pôde voltar para me pedir perdão. Mas quando chegou à porta do quarto, não viu o guarda-costas. A casa estava vazia. Até a minha roupa estava arrumada, limpa e sem deixar vestígios. Eu tinha desaparecido completamente da sua frente. A cabeça de Sofia explodiu. Ficou num vazio total. O medo de perder tudo varreu o seu corpo.
caiu sentada no chão. O seu coração parecia ser rasgado ao vivo. Doía em pontadas incessantes. Como é que o seu Ian podia abandoná-la? Ela não permitia. Venham. Vão procurar a senhora. Revirem esta cidade de ponta a ponta até a encontrarem. Sofia, raramente, tinha os olhos marejados diante dos seus subordinados. Estou a arrastar um louco. Ele não sabe. Que mal eu saí de casa. Eu, logo a seguir, enviei uma mensagem para a autoestrada. Pai, a Vange agora não está calma. Mandei-me embora primeiro. O meu plano para me safar concluiu a sua última etapa neste momento. A única vítima é Helena. Como poderia não odiar Helena? Antigamente, ela pisava-me e fazia valer a sua autoridade. Eu aturei. Mas não consigo engolir esta humilhação. Apenas a usar para armar uma cilada de volta. Não é bem uma vingança. Mas Sofia tem contatos que tocam o céu. Mesmo que eu quisesse, através da separação, alcançar o divórcio. Ainda assim, seria facilmente apanhado e levado de volta. Pensei por muito tempo, e bati a porta da casa de Vitor. De qualquer forma, não tenho mais nenhum caminho a seguir, sem esperar pela resposta dele. Entrei, por minha conta, com a minha bagagem. Não reparei que o acordo de divórcio caiu aos pés de Vitor. Vou ficar na sua casa. Vamos fazer um trato. Vitor abriu a porta e viu o homem à sua frente. Ficou ligeiramente surpreendido por um instante. Depois, falou com o mesmo tom provocador daquele dia na festa. O gatinho selvagem não vai para casa? Com que direito eu o deixaria ficar aqui? Com que direito? Há muitas razões. Por exemplo, sou encantador e atraente. Por exemplo, tenho capacidades excepcionais. Por exemplo, não peço nenhum título ou posição. Mas acabei por dizer a condição que Vitor mais queria ouvir. Apenas porque, quando Sofia souber, ele ficará incomodado. Ele é o maior rival de Sofia. E me ajudou tantas vezes. É evidente que temos a chance de estar do mesmo lado. A caminhada apressada. Meu estado ligeiramente desalinhado. Acabou por ter um toque de fragilidade que inspira compaixão. Até que surgiu um traço de dor escondida. E eu, com Vitor, percebemos que estávamos a trocar olhares silenciosos há muito tempo. Ele, nervoso, apagou o cigarro que segurava. O rosto a arder. Vire à esquerda. Ficas naquele quarto vazio. Veste as roupas que gostares. Ele não queria ver-me tão desalinhado. E com Vitor, viu-me em tantos momentos. O orgulho no palco da escola. Recostado no ombro de Sofia, cheio de felicidade. A confiança que dominava o ambiente profissional. Eu não tinha nada. Mas parecia não me faltar nada. Aquela vitalidade, para ele, tinha o mesmo vício que a nicotina. Mas a ordem de entrada entre as pessoas é fatal. Ele perdeu o meu desamparo no primeiro dia de escola. E assim, perdeu longos períodos de tempo relacionados comigo. Ele achou que ainda não era tarde. Então, pegou no divórcio que estava no chão. E chamou-me. Chia Caio. Tu queres o divórcio? Eu posso ajudar-te. Eu parei por um momento. E esbocei um sorriso. Condições? Não há condições. No nosso confronto, percebi que tinha encontrado o aliado certo. Sofia estava quase enlouquecendo. Ele mobilizou todos os seus recursos. Em teoria, para onde quer que eu me escondesse, ele já me teria encontrado. Mas não. Durante 2 dias seguidos, eu continuei sem notícias. Ele não conseguia imaginar onde eu poderia estar, até ao 3º dia da minha partida. Sofia recebeu a carta de separação que lhe enviei. Em uma folha fina de papel. Fundo branco, letras pretas. Entre linhas, estava escrita minha determinação em deixar Sofia. Sofia não quis pular uma palavra, leu até o fim. Suas mãos quase tremiam a ponto de não segurar a notificação. Seu coração parecia apertado por algo. Uma dor como se uma faca cega cortasse a carne. Ele vasculhou freneticamente as cartas e e-mails, tentando encontrar alguma pista minha. Finalmente, descobriu em um campo do endereço de e-mail, escrito o endereço da residência de Vitor. Cada palavra se transformou em uma faca afiada, revolvendo-se em seu coração. Ele rangeu os dentes de ódio. Da última vez que foi cobrar satisfações de Vitor. Aquele homem sabia tanto sobre mim. Ele já tinha percebido algo errado. Mas naquela hora estava ansioso demais. Preocupação gera confusão. Ele não se deu conta. Eu estava decidido a deixá-lo. Com certeza era obra de Vitor. Ele ficou furioso. Rasgou aquela notificação de separação em pedaços. Ele pensou. Isso era, de fato, a melhor vingança contra ele. Mas ele não se conformava. No fim das contas, aquele homem ainda era seu marido. Por que teria que entregá-lo de mão beijada? No caminho da porta até a garagem, Sofia quase
Foi tropeçando, caindo o caminho todo. Durante o trajeto, ele pisou fundo no acelerador, fazendo o motor roncar. Lágrimas turvaram sua visão. Quase sofreu um acidente de carro. No fim, ele chegou cambaleando na porta da casa de Vitor. Bateu na porta. Viu a expressão de Vitor, um sorriso falso. Sofia apontou para seu nariz. Avisou severamente. Vitor, você sequestrou meu marido. Vou te processar. Lá dentro, Vitor ouviu suas palavras. O sorriso em seu rosto se intensificou, carregado de um certo sarcasmo. Ele balança a mão. Colocou um contrato de arrendamento na frente de Sofia. O Sr. Xi é meu inquilino. Documentação completa. Tem alguma objeção? Sofia sentiu o fogo no peito queimar cada vez mais forte. Ele sabia que desde pequeno Vitor era cheio de artimanhas. Agora, ele não só me enganou assim, mas também me enganou junto. Realmente traiçoeiro. Não me importa que truque sujo você usou para enganar Caio. Entregue-o para mim. A raiva queimava em seu peito. Sofia, furioso, ergueu o punho para atacar Vitor. Uma figura se colocou na frente dele. Eu me coloquei na frente de Vitor, olhando para Sofia. Nos olhos lacrimejantes já não se via nenhum vestígio de amor. Fez Sofia perder a fúria instantaneamente. Eu quero ficar aqui. Sofia, vou deixar você. Após 2 anos de separação, o divórcio será automático. Prepare-se. Minhas palavras perfuraram seu coração uma a uma. Destroçaram seu coração, deixando-o ensanguentado. Ele e Vitor sempre se desentenderam. Sempre foram rivais que queriam um superar o outro. Essa rivalidade ficou mais intensa no ano da formatura, aos 18 anos. Naquela época, por amor a ele, eu, carregando a aversão que ele tinha por Vitor, passei a odiar Vitor junto com ele. Ele sempre pensou que eu fazia isso por causa das amantes de Vitor. Achou que eu estava apenas tentando fazê-lo sentir ciúmes. E agora eu realmente o abandonei. E fui para o lado de Vitor. Passei 10 anos ao lado dele. Eu, que estava disposto a dar tudo por ele. Agora sinto tanto nojo dele a este ponto. Ele finalmente não conseguiu mais se conter. Agachou-se no chão. Chorou amargamente, sem vergonha. Os dois estavam tão envolvidos, tão enredados por tanto tempo. Em certos momentos, já viam um ao outro como parte de si mesmos. No momento em que mais o odiou, desejou usar as maldições mais cruéis do mundo para lançar sobre ele e se libertar do emaranhado dos três. Recuperei minha antiga aparência calma e digna. Agora que Sofia está em desvantagem, não consigo dizer nada. Apenas me viro e fecho a porta. Deixa para lá, penso. Vitor vê a minha frieza em relação a Sofia e, num canto do coração, sente um leve alívio. Naquele encontro na sala de aula, ele me viu seguindo em frente com toda a força, sem intenção de me incomodar. Depois, Sofia chegou primeiro, e eu fui considerada feliz. Mais tarde, ouvi sobre a falência de Sofia. Quando ele voltou ao país, o que viu? Fui eu, tão miserável debaixo do sofá. Naquela altura, Vitor achava que eu não devia estar tão miserável. Pelo menos, eu, que lutava tanto aos 18 anos. Nunca imaginei que anos depois estaria assim tão miserável. Aos olhos dele, foi um bom término. Ele fixou o olhar naquela figura pequena. Por um instante, perdeu-se. Senti o olhar sobre a minha cabeça. Levantei o olhar e encontrei um par de olhos negros. Talvez estivesse demasiado apertado. Os corações de ambos estavam inquietos. Na verdade, no dia da tua matrícula, pedi dispensa. Vitor falou, como se estivesse insatisfeito. Como se ao revelar esta única vez que perdeu a minha vida, pudesse ganhar mais uma oportunidade para si. O que ele queria dizer era que ele também me teria ajudado, como Sofia fez. Tudo o que Sofia podia fazer, ele também podia fazer. Mas as suposições que ainda não aconteceram, antes de se realizarem, todos têm coragem para tratar o assunto com leveza. Deixei escapar uma risada suave. Apenas respondi com contenção e educação. Obrigado. Ao dizer isso, qualquer pedido, vou até ele. Para partir deste mundo, não é adequado deixar mais qualquer vínculo. Mas Vitor me desejou que eu alcançasse o lado da liberdade. Estou disposto a pagar qualquer preço. Antes de chegar ao lado de Vitor, já tinha pensado nas consequências que iria assumir. Ele, esse tipo de playboy, talvez me faça ser sua amante. Talvez venha imediatamente pedir a minha alavanca contra Sofia. Ou até me mande trabalhar na empresa. Vitor entendeu o que eu quis dizer. Habitualmente tirou um cigarro para reprimir as emoções. Levou-o à boca, encontrando meu olhar.
Ele instintivamente recolheu. Eu olhei fixamente para ele. Depois de perceber a sua intenção, levantei a mão e devolvi o cigarro à sua boca. Emiti uma chama saltitante para acender a ponta do cigarro. Ele inspirou profundamente, fazendo um círculo nos pulmões, levando consigo um pouco de razão para fora. Ele olhou para mim. Sorriu levemente. Havia um ligeiro ardor no fundo dos seus olhos. Espero que, depois de voltar, tenha sucesso e paz. Depois de dizer, até o próprio Vitor se surpreendeu com o conteúdo das suas palavras. Antes disso, ele pensou uma vez. Ele era alguém que conseguia qualquer coisa por qualquer meio. Homens, dinheiro, objetos. Tudo o que ele desejasse. Não havia exceção que escapasse. Mas se fosse eu? Usaria todos os meios para me manter ao seu lado? Se ele fosse realmente tão egoísta. Nos tempos de estudante, deveria ter disputado com Sofia. E até seria capaz de fazer algo tão imoral como destruir um casamento. O Vitor de hoje sabe claramente. Ele me viu no momento em que eu iria representar. E sempre espera que eu continue a representar. Nunca mais ao seu lado. Não importa. Aceitei generosamente a sua bênção. Pensei que este fosse o fim final neste mundo. Esperar 2 anos de separação e depois divorciar-me, para poder escapar completamente. Mas não imaginei. O pesadelo que há muito tinha esquecido. Surgiriam problemas inesperados agora. Sofia recebeu a declaração de separação. Depois de testemunhar pessoalmente eu e Vitor juntos. Despertou por completo. Antigamente, os dois já tinham brigado centenas de vezes por causa de Helena. Mas em todas elas, ele me conquistava facilmente com um buquê de flores. Isso lhe causava uma falsa impressão de que sua habilidade em me acalmar era sublime. No pior dos casos, eu ainda o amava. Um pouco de carinho já bastava. Mas agora, ele insistiu, suplicou. Chegou até a usar o plano de me prender. E ainda assim, nada adiantou. Na verdade, antes, não era porque eu era fácil de convencer. Era porque eu o amava. E por isso aceitava me rebaixar. Agora, sem o amor como premissa, rebaixar-me já não era mais uma opção para mim. Ele já não esperava que eu o amasse como antes. Apenas pedia que eu ficasse ao seu lado. Ele sentia que deveria fazer algo. Pensou, repensou, e foi para a aldeia que eu mais odiava. Diante dos seus olhos, tudo aquilo que me salvou do inferno. Agora, ele seguiu um caminho extremo. Transformou aquele inferno na única moeda de troca para me reconquistar. Por que vieste? Os pais viram Sofia. Reconheceram-na como a mulher que levará o filho embora com uma fortuna anos antes. Diante da deusa da riqueza. Sorriram sem motivo. Sofia conhecia bem o caráter daquelas pessoas. Não respondeu à saudação. Apenas perguntou a si mesma, com um rosto sombrio. O vosso filho fugiu. Como devo dizer? Depois de anos a dominar o mercado. Já não era a mesma rapariga de 10 anos atrás. Agora, apenas com a sua aura ela conseguia intimidá-los na medida certa. Franziu as sobrancelhas finas. O sorriso anterior se transformou em uma expressão de alerta. O que você quer dizer? Você levou embora aquela coisa sem valor. Se ele morrer lá fora, não tem nada a ver conosco. Vendo a clara culpa na expressão do outro, Sofia suavizou o tom. Lançou a isca. Mãe, o que quero dizer é, vou dar a vocês mais uma quantia em dinheiro. Vocês podem encontrá-lo para mim. Quando ele disse isso, havia um sorriso de confiança em seus olhos. Ele sabia o que uma pessoa constantemente magoada pela família mais deseja. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha própria mãe. Caio, foi culpa minha, desculpe. Estou gravemente doente e vou partir. Você pode me deixar pedir desculpas pessoalmente? Plort. O telefone caiu no chão. Quando fugi daquela casa no começo, achava que meus pais me deviam um pedido de desculpas. Por me cortarem o dinheiro. Por me ignorarem por quase 18 anos. Mas, depois, tive uma vida boa. E essas coisas antigas foram sendo gradualmente esquecidas. Achei que isso era perdoar. Agora, ouvi novamente a voz familiar da minha mãe. E percebi nela os traços do envelhecimento. A dor voltou imediatamente ao meu coração. Só então percebi que este me desculpe. Eu esperei por muitos, muitos anos. Caio, mamãe quer te ver. Mamãe não tem mais tempo. O telefone ainda estava tocando. A voz fraca da minha mãe despertou a compaixão no meu coração. Eram também parentes de sangue. Eles conseguiram me abandonar. Mas, se fosse eu não conseguiria fazer o mesmo. Pensei comigo mesmo. Apenas o último encontro.
Depois disso, nunca mais haverá ligação. Durante este tempo, juntamente com Vitor, apaguei todo o meu passado. Ao saber que ia voltar à minha terra natal para ver a minha mãe, ela ficou preocupada. Insistiu em ir comigo. Tornou-se a única variável. Não ligo. Sofia fica a esperar notícias minhas na minha antiga casa. Mas durante 3 dias consecutivos, do meu lado, não houve qualquer movimento. Fui tão profundamente ferido por esta família. Mesmo que não volte, parece ser perfeitamente razoável. Sofia não se atreve a alarmar-me. Apenas pode continuar a pressionar os meus pais para ligarem. No instante em que a chamada é atendida, apareço diante dos seus olhos com Vitor. Sofia fixa o olhar nas duas pessoas diante de si. Fica instantaneamente paralisado. Sente apenas o corpo inteiro submerso em ácido. Um frio que penetra os ossos. A relação deles acabou chegando a este ponto. Uma ideia cruel e venenosa começou a doer fundo em seu coração. Não sou tolo. Ao entrar e ver meus pais biológicos e Sofia, imediatamente entendi o que estava acontecendo. Desculpas? Querer me ver? Que merda de arrependimento. Tudo são mentiras. Mentiroso de boca cheia de mentiras. Na verdade, a preocupação e a tristeza no fundo do coração se tornaram uma piada instantaneamente. Uma onda de humilhação por ter sido enganado subiu ao coração. Eu vi o amor do passado, olhando para os pais que só se aproveitavam dele. Uma decepção indescritível o sufocava. Já chega de fazer drama? Este é o último encontro. Está bem. Eu me esforcei para conter o tremor na minha voz, mas não pude evitar. Tudo escureceu diante dos meus olhos. E caí. E Vitor me pegou a tempo. Sofia viu esta cena. Olhos avermelhados. Solte-o. Ele tentou avançar. Separar-se de Vitor e de mim. Meus pais também mudaram de lado. Começaram a me apontar e me acusar. O que você está fazendo com essa mulher selvagem? Só reconhecemos Sofia. Sofia sentiu que estava em vantagem. Aproximou-se e me puxou para seu abraço. Provavelmente a discussão entre eles fez muito barulho. Eu recuperei a consciência. Empurrei-o com todas as forças. Vá embora. Não quero ver você. Eu mal conseguia ficar em pé. Minha força também parecia inofensiva. Mas esse empurrão leve foi como uma faca cravada no peito de Sofia. Ele perdeu completamente a razão. Apontou para mim e disse com firmeza: seus pais concordaram em me vender você. Eu já paguei. Chias Auxian, você é meu. A voz dele era muito alta, tentando intimidar todos ali presentes. Ao ouvir isso, Vitor me protegeu em seus braços. Riu com desprezo para todos. É mesmo? Chias Auxia não é uma mercadoria. Ele é uma pessoa viva. Com que direito vocês, por esse dinheiro, o vendem? Se vocês não o querem, eu o quero. Aos 18 anos, ele me resgatou do destino de me tornar uma mercadoria. Aos 28 anos, ele usou a mesma quantia de dinheiro e me transformou novamente naquela mercadoria. Será que o coração humano é tão mutável? Ou será que ele sempre foi assim? Meu peito subia e descia violentamente devido à dor. Meus olhos estavam cheios de decepção ao olhar para Sofia. Eu abri a boca. Minha voz estava muito, muito baixa. Sofia, você, aos 18 anos, se soubesse, não te perdoaria. Minhas palavras leves e soltas, como um trovão dourado explodindo ao lado do ouvido. Sofia finalmente despertou. Ele de repente se lembrou. Aos 18 anos, ele não era assim. Naquela época, ele só pensava: dinheiro há muito, mas eu só tenho um de mim. Mesmo que gastasse dinheiro para comprar minha liberdade, ele nunca pensou em me forçar a ficar ao seu lado. Só pensava em poder me dar um pouco de liberdade. Vale a pena gastar qualquer quantia. Naquela época, ele só esperava que eu tivesse um futuro melhor do que o presente. Mas o coração humano é volúvel e ganancioso. Ele também, nos dias seguintes, passo a passo, teceu uma gaiola para mim. E ainda gerou tédio. O culpado sempre foi ele. Sofia olhou fixamente para mim, segurando a preciosidade de que cada olhar é um a menos. Olhou por muito tempo. No fim, ele falou, como que em um compromisso: Caio, vamos nos divorciar. Eu te liberto. Depois do divórcio, deixe-me te cortejar de novo, tudo bem? Ele queria, de forma adequada, cortejar-me formalmente mais uma vez. De repente, um pensamento me ocorreu, quando ouvi essas palavras da boca dele. Fiquei um tanto surpreso. Eu já estava preparado para um impasse de 2 anos com ele.
Não esperava que viesse tão facilmente. O que me fez hesitar foi a segunda pergunta de Sofia. Se ele soubesse que ele mesmo iria embora. Não tenho certeza se ele ainda estaria disposto a se divorciar. Mas, pensando bem, Sofia para si mesmo contou tantas mentiras. Como posso esconder esta verdade? No máximo, vou embora depois. Mas seu ódio insignificante. Não sei se consigo. Apenas disse uma frase. Deixe estar. Estritamente falando. Não foi mentira. Ao obter minha sombra privada e indiferente, Sofia pareceu tomar uma pílula tranquilizante. Até o semblante em relação ao rival Vitor melhorou bastante. Não fique tão satisfeito. Vamos competir de forma justa. Ele ficou de braços cruzados diante de Vitor, parecendo acreditar que seus 10 anos extras de sentimento seriam uma vantagem a mais que Vitor. Vitor apenas deu 2 risadas secas. Seu olhar para Sofia cheio de frieza. Iota. Quem está pior? Até o final. Como saber? Chegando ao cartório civil, Sofia soube que o divórcio exige 30 dias de reflexão. E imediatamente mudou de expressão. Ele achou muito lento. Não queria esperar 30 dias para recomeçar comigo. Afinal, nesses 30 dias, ele temia que Vitor atrapalhasse. Então, Sofia, apressado, me arrastou para o tribunal para processar o divórcio. O resultado saiu rápido. O termo de conciliação veio no 3º dia. Chegando à casa dos Souza, Sofia segurou aquele termo que rompia completamente o vínculo matrimonial. Alegre como nunca. Caio, vamos recomeçar. Te conquistar por quanto tempo for necessário, estou disposto. Até este momento. Significa cortar tudo de errado do passado. Sofia sentiu que havia recuperado o direito de me amar mais uma vez. Não respondi à sua provocação. Apenas cuidei de apagar todos os vestígios meus na casa dos Souza. Pegue as coisas que te dei e descarte. Quero recomeçar. Falei calmamente. No instante antes da libertação. Mas no fundo do meu coração, havia uma leve sensação de alívio. 10 anos se passaram. Provavelmente já me acostumei a me enredar com Sofia. Eu usava essa desculpa para me convencer. Sofia viu que minha atitude em relação a ele tinha amolecido. Pensou que o meu recomeçar era com ele. Antes que eu terminasse de falar, ele correu para o cofre e tirou todas as coisas que eu lhe tinha dado no passado. Objetos espalhados pelo chão. Cartas de amor, pulseiras, flores eternas. Todas pequenas lembranças que os jovens gostam de dar. Num momento de distração, um cachecol branco caiu aos pés de Sofia. O cachecol branco, coberto de buracos grandes e pequenos. Era visível que os pontos eram desajeitados, de um iniciante. Sofia lembrou que esta foi a época em que ele mais intensamente me perseguiu. Implorou-me. Seu coração foi capturado pela novidade. E ele começou a ter a intenção de me descartar. Mas, justamente, não queria ser o vilão. Então, lembrou-se da lenda dos tempos de escola sobre dar um cachecol. A maldição que inevitavelmente leva ao término. Então, ele me enganou para que eu tricotasse um. Vendo a cena agora, ele só então percebeu que aquela maldição parecia ter se tornado realidade. Sofia ficou com a consciência pesada. Desviou rapidamente o olhar do cachecol. E, apressado, pegou outros objetos para cobri-lo. Mas eu não liguei para o seu nervosismo. Apenas juntei todos os objetos para mim. Eu disse: queime. Sofia, ao ouvir isso, soltou um enorme suspiro de alívio no peito. Pensou: há sempre um amanhã. Com certeza encontraria uma oportunidade para compensar. Jurou que seria bom para mim. Com uma única chama, tudo do passado se transformou em cinzas. Naquele momento, o coração de Sofia foi tomado por uma tormenta de inquietação. Ele instintivamente olhou para mim ao seu lado. Chamas alaranjadas dançavam no fundo dos meus olhos. Uma lágrima caiu inesperadamente dos meus olhos. Acei o nariz. Olhei para Sofia, com os olhos brilhando. Por sua causa, tive uma vida boa neste mundo. Obrigado. Ajudei a empresa da família Souza por 10 anos. O passado está quitado. Minha voz estava muito, muito baixa. Como se no próximo instante fosse desaparecer para sempre no vento. Sofia de repente sentiu medo. Ele agarrou minha mão com força. Perguntou confuso: o que quer dizer? Sofia. Adeus. Lágrimas grossas escorriam pelo meu rosto, caindo nas cinzas ardentes do papel, fazendo um som sibilante. Sofia, como se tivesse um pressentimento, não conseguia parar de entrar em pânico. Como podemos ficar quite? Ela, Sofia, sempre me deveria. Ele tinha que pagar essa dívida. Como poderia ficar quite? Ele sentiu que eu me tornava transparente aos poucos.
Só podia assistir enquanto eu desaparecia no vazio. Caio! Caio! Ele gritou desesperadamente. Responderam-lhe as cinzas levadas pelo vento. Caio! Eu errei. Ele se ajoelhou diante daquele monte de cinzas ainda com brasas. Enfiou a mão dentro, na tentativa de deixar algo. Mas tudo relacionado a mim tinha sido queimado por completo. Sofia desmoronou completamente. Ele caiu no chão, tremendo de dor, e chegou a vomitar sangue. Senhorita! O que houve, senhorita? A empregada ouviu o barulho de Sofia e veio correndo, observando calmamente esta jovem nobre, normalmente tão limpa e preciosa, agora toda suja, ajoelhada perto de um monte de cinzas, chorando amargamente. Ao ver a babá que a criou, Sofia murmurou, ressentida. Tia Liu, meu marido não me quer mais. Caio não me quer mais. Estas palavras deixaram tia Liu completamente confusa. A sua jovem senhora sempre foi solteira até agora? Por causa disso, houve várias discussões em casa. Que marido? Que Caio? Ela não entendia. Sofia, que absurdo você está a dizer. Como louca, agarrava as pessoas e perguntava insistentemente. Para onde foi Caio? Você sabe quem é Caio? Digam o nome do meu marido. Mas a resposta de todos era, não sabem. Eu parecia ter desaparecido deste mundo sem deixar rastro, sem sequer uma pequena marca. A cidade inteira espalhava o rumor. A jovem senhora da família Souza sofria de loucura do amor. Você inventou um rapaz chamado Caio e o trata como seu marido. Caio é meu marido. Ele disse para eu conquistá-lo de novo. Sofia não conseguia aceitar o fato de eu não existir neste mundo. Como um cão raivoso, mordia quem aparecesse. Ele só achava que eu estava zangado com ele. Por isso não queria vê-lo. Se eles falam assim, eu com certeza ainda menos apareceria. Ele não permitia. Na discussão, ele lembrou-se de que eu me aproximava de Vitor. Vitor! Com certeza foi Vitor quem me escondeu. Sofia, cambaleando, invadiu a casa de Vitor. E, furiosa, exigiu que ele lhe entregasse a pessoa. Onde escondeste o meu marido? Mais uma vez esta pergunta estúpida. Vitor já tinha ouvido que Sofia, como louca, procurava por mim por toda parte. Imitando a reação das outras pessoas, respondeu, confuso. Que Caio? Que marido? Não conheço. A última esperança de Sofia foi condenada à morte pelas palavras de Vitor. Ele pensou que o futuro seria longo. Mas no meu mundo, ele não existirá mais. Quando Sofia se afastou, Vitor pegou a carta que eu deixei para ele. Dizia, em resumo, agradecimentos. E uma última instrução. Depois de ler, queime a carta. Não quero mais nenhum vínculo com este mundo. Ele leu a carta mais uma vez. Pegou um isqueiro e acendeu. As chamas lamberam o papel. O fogo refletido dançava no fundo dos seus olhos. Aproveitando aquela chama, acendeu outro cigarro. Falou baixinho. Caio, devolvo sua liberdade. A partir de então, meu rastro neste mundo se apagou por completo. Apenas Sofia, dia após dia, presa no tormento da saudade de mim, tornou-se uma louca que todos conheciam.